Fala, seus koalas! Fala, seus cangurus pernetais! Nós somos o Aqui na Austrália, podcast. Eu sou o cheio de glitter na cara. Quem é você? Eu sou o Diego. E esse é o episódio 74 do nosso podcast. E aí, meu amigo Diego Bernardes, Foi bom ontem de novo? Essa época de fevereiro tá bom, hein? Pô, carnavalzinho de Puff é top. É bom que a gente tá gravando hoje um pouquinho mais tarde, então pode dar aquela relaxada. E aí, a hangover, como é que é? Ressaca não tá tão grande. Inclusive, hoje é porque eu pensei em você, cara. Porque hoje eu achei que ia rolar a volta do Danone no podcast. Mas quem sabe domingo que vem? Quem sabe domingo que vem? Não sei. Deixa nos comentários. Nos comentários. Galera, é o seguinte, esse episódio 74 é muito importante. Vamos fazer o Gil Gomes, né? Importante. Galera, você que tá aí acompanhando, quem tá pra vir pra cá, né? Sim. Ou até quem acompanha a gente e tá aqui na Austrália e quer mudar de casa, ou foi chutado, né, de casa, e tá tendo um problema enorme para conseguir realocação, né? Outra casa, aluguel, compra, construção, não sei o quê. Galera recém-chegada procurando acomodação. Galera recém-chegada procurando acomodação, exatamente. Ou mesmo assim, pessoa que não é recém-chegada, porque, por exemplo, se eu quiser mudar hoje de casa, não estou satisfeito com a minha casa, ou o dono é um cuzão, repensa. Então a gente vai hoje trocar uma ideia com a pessoa do ramo e vai falar o que está acontecendo e as projeções para o futuro, né? Nesse ano aí, como é que vai ser, né? Mas então, também saber um pouquinho dela, né? Porque veio pra Austrália. Exatamente, saber história. Oportunidades no ramo também, né? Exatamente. Que é uma área que, abrange bastante profissões diferentes, né? Ou seja, muita coisa boa. Tá aqui, não vai embora, que esse papo aqui vai ser fera. Exatamente. Curte a gente, se inscreva. E hoje tem novidade, quadros novíssimos. Então, antes da gente vir com este assunto tão polêmico e tão importante nas nossas vidas na Austrália. Solta aí, Gabrielino, esse quadro novo. Vem. É isso aí, gente. Como sempre, a gente traz coisas novas aí pra galera. E hoje não é diferente. Estamos fazendo esse quadro que se chama Minuto Desembarque. O que é isso? O que é isso, galera? A gente vai trazer aqui estudantes que já acabaram de chegar para mostrarem para vocês como é que é a situação, qual é o sentimento. Fresquinho aqui em Puff. Momento de desembarque. E hoje, para começar, com esse cara, essa lenda que tá aqui, a gente tá muito empolgado que o cara tá aqui. Sabe quem é? Fala, apresenta aí pra galera. G-I-L-M-A-R, Dilmar! Olha o Dilmar aí, gente! Seguidor nosso, tá sempre mandando perguntinha, participando aqui do nosso podcast há bastante tempo, né? Exatamente. Ele chegou com a família dele e ele vai contar agora. Aqui, ó. Aperta a mão da gente, Gilmar. Obrigadão aí pela força, pela moral. Um prazer enorme estar com você. Ainda trouxe presentinho pra gente ainda. Caraca. Porra, que isso. Estamos tirando bem. Como é que você tá, cara? Tá tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Ainda sob efeito do jet lag, mas tudo tranquilo. Cara, animado. Animado, bastante animado. Dá pra perceber que por mais que tenha o jet lag, o cara tá... expectativa boa, né? Pra começar a conhecer a cidade, né, cara? Fala pra galera, quando que você chegou? Cheguei ontem à noite. Ontem à noite. Quantas horas de voo? Foram 34 horas de voo, cara. Onde você parou? Catar. Caraca, como é que foi? Já saíram do Brasil? Já saímos do Rio de Janeiro para São Paulo, né, Guarulhos, Doha e Doha, Perth. E como é que foi a sensação chegando em Doha? Doha já tinha passado uma metade da viagem, já estava bastante cansada, né? A gente já imaginando que já estaria no fim, não, mas estava na metade ainda. Tá metade. E quando chegou na Austrália, aqui em Perth, como é que foi? Descer ali, sair, a imigração, como é que foi a história lá? Bateu um nervosismozinho ou foi de boa? Cara, bastante nervosismo, bastante. A gente não sabia como é que ia ser, né? A esposa é chefe de cozinha, trouxe aquele kit faqueiro, aí a gente não sabia como ia passar, né? Declaramos lá no cartão lá que a gente estava trazendo as facas dela, então o pessoal já desviou a gente para uma fila para poder abrir as malas. Mas depois que nós falamos que eram facas de chefe de cozinha, a pessoa lá não quis abrir mala, falou que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. E como é que foi esse desenrolo do inglês aí? Primeira experiência meio que... Cara, eu já usava o inglês esporadicamente no trabalho, mas assim, de falar todos os dias, assim, tá sendo um pouco complicado. Tá desenrolando, mas aos poucos vai. Boa. Você fez lá o papelzinho lá pra declarar? Então você declarou que tinha alguma coisa ali para ser... Declaramos quase tudo, cara, mas ela não pediu pra ver nada. Declaramos madeira, porque eram os lápis de cor do meu filho.
as facas da minha esposa, declaramos também os remédios, né, que a gente estava trazendo, remédios controlados já para 1 ano que a gente trouxe. Aí eles não quiseram ver nada. A gente só declarou e falou e não quiseram ver. O conselho para que você dá para a galera é declara... Muito mais fácil. Muito mais fácil? Como é que ela tinha algumas filas diferentes, né? Sim, a fila vem única, né, logo assim que você sai da conferência de passaporte, né, da Yellow Fever lá, Febre amarela? A febre amarela. E a gente passou dali, a gente vai para a sessão de verificação das malas. Na verificação das malas é uma fila única, chega lá, se você declarou alguma coisa, declarou que tem alguma coisa, né, que possa ser proibida, alguma coisa que você esteja levando, eles te separam para uma fila para abertura de malas. Só que chega lá, a pessoa te pergunta, o que você declarou aqui? Aí você fala, se for alguma coisa, tipo, que é proibido na Austrália, ela vai abrir a mala e vai verificar. Se não, ela fala, não tem problema, pode passar. Boa, a gente passou. Tranquilo. E as pessoas que não estavam declarando nada estavam passando pelo raio-x. Só que o raio-x estava muito mais complicado, porque a pessoa, quando desconfiava de alguma coisa, já mandava abrir a mala. Voltava, perdia mais tempo. Perdia mais tempo, exatamente. Entendi. Pra gente, a gente já chegou na fila de declaração, a moça perguntou o que era que a gente tinha declarado, a gente falou, ela falou, não, isso não precisa abrir mala, você pode ir direto. Colocamos tudo no carrinho de volta, fomos embora. E aí, depois, quero saber agora do processo depois da imigração ali. Você já está ficando num hotel ali no centro da cidade, né? Ficamos no Airbnb. No Airbnb, Airbnb. Nós pedimos Airbnb por 30 dias antes para procurar para o aluguel definitivo, né? Ainda mais que essa questão aí um pouco da crise, né? Exato. De aluguel e tudo mais. E aí, saindo ali, como é que foi o teu processo de buscar alguém para te levar até o Airbnb? Você esperou, saiu do aeroporto, procurou um táxi? Não, a primeira coisa que a gente fez foi sair e passar na Vodafone lá para poder comprar o chip daqui. Boa. Né? Porque a minha internet já não funcionava mais, o aeroporto também estava meio que falhando, né? Sim. Então a gente comprou um chip já, né, para mim, esposa e filho. Aí com a internet já conectada ali da Vodafone, a gente pediu o Uber, né? Uber XL. Macete. Pediu o Uber ali, o XL, que é o Uber grandão, né? Veio um Volvo XC60, aquele grandão, né? Gigantão. Ele dá até o carro aí. Aí conseguimos colocar, foram 7 malas fora de mochilas, né? Deu tudo na mala lá. Recomenda o Uber? Recomendo. Foi barato? Barato, a gente pagou, assim, $56. Sim. Né? O standard estava saindo a $38 até a Hay Street, lá do aeroporto, e com o Uber maior, né, o XL, eu paguei $56. Isso aí era à noite? À noite. Então não deu nem muito para conhecer, assim, ver a cidade e tudo mais, né? Você me falou aqui em off que hoje de manhã você acordou cedo ainda com um pouquinho do jet lag, e foi dar um rolezinho, né, uma caminhada, conhecer um pouco. Como é que foi aí? Primeiras impressões, aquela clássica. Até para não ficar muito, se ficar muito preso no apartamento, você vai acabar dormindo o tempo todo. Isso. Então, para evitar um pouco, a gente decidiu sair para dar uma caminhada, conhecer a cidade, né? Eu já conhecia bastante via Google Street View. Boa. Eu sou estilo do cara de ficar correndo a cidade lá para conhecer tudo. Então, a gente já sabia os endereços mais ou menos e saímos de lá, fomos para Elizabeth Quay, ali dar uma olhada ali no Swan River, né? Gostou do que viu? Pô, muito, cara, muito. Já deu para notar alguma diferença cultural? Bastante imigrante, a gente vê bastante indiano. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção também, assim que eu cheguei, né? Isso já quase 10 anos atrás, né? Eu vim conversando com o Uber de lá para cá, até o Airbnb, né? Então o Uber é indiano, né? Já está ele falou que estava 13 anos aqui na Austrália. Desses 13 anos, 3 em Perth, o restante em Melbourne e Sydney. Ele falou que já conheceu as outras 2 cidades, Perth para ele era a melhor das 3, então, tanto para dirigir quanto para viver, em termos de custo de vida, né, benefício, né, cidade menos busy do que inclusive, eu acho que isso aí dá até uma acalmada nas pessoas, né, de ver que está cercado por imigrantes ali também, né, que provavelmente passaram por uma situação parecida com ela, né? Exato. Então, última perguntinha aí, como é que tá a expectativa aí para essa semana? Como é que tá a expectativa de chegar em Perth finalmente? Exatamente. Essa semana agora a gente está com uma expectativa muito boa, porque a gente pensou que ia ficar uma semana para poder curar o jet lag, mas até que está bem tranquilo de levar, então a próxima semana agora vai ser para a gente tentar ver o colégio do filho, já passar na escola da esposa ali, dar uma olhada, já ir planejando o que vai fazer daí para frente, para poder já ir engatando e não deixar nada para trás.
Beleza, então aquela câmera ali é sua. Deixa um recado pra galera que tá chegando aí, tem esse sonho que tá quase sendo realizado de chegar na Austrália. Fala pra galera o que eles podem esperar aí. Fala qualquer coisa aí pra deixar a galera mais calminha. Bom, eu já vinha postergando esse sonho há muito tempo. E conforme você vai postergando, você vai vendo mais gente chegando e você nunca vem. Então não pensa, vem. Vem pra praia. Aí, porra! Aí sim! Valeu, Gilmãozeira! Valeu, cara! Tamo junto! É isso aí, cara! Ó, esse é mais um quadro novo aí do nosso podcast, fica ligado. Se você quiser participar com a gente, só manda lá um direct que a gente vai analisar. Exatamente, depende muito de vocês. Se vocês participarem aqui, ajudarem a gente, esse quadro continua. Senão, Gilmarzão vai ser o The One and Only. Então fica aí que a entrevistada de hoje é Pica! Voltando! Nossa convidada hoje trabalha com real estate. que existiu? Real estate. Ama imobiliário. Ela também é fotógrafa. E ela está há bastante tempo aqui na Austrália e vai contar como é que ela chegou aqui. E, como eu falei, várias notícias. E vai deixar todo mundo calmo ou bastante frio ou não sobre a real situação dos aluguéis. Compra e venda de casa. Com vocês! Gostou? Juliana Braz! Tá inspirado. E aí, Ju? Beleza, fora? Como é que tá? Obrigada por me receber aí, muito legal. Valeu por ter vindo, né? Porque sabendo que você tem uma pessoa próxima que gosta do nosso trabalho, né? É verdade isso? Eu tinha que comentar, né? Não tem jeito. É? Minha mãe é fã. Caraca, olha Minha isso. mãe é super fã. O nome dela é Mari. Oi, mãe! Qual é o nome dela? Mari. Mari! Beijão! Manda um beijo. Muito obrigado. Essa daí eu não sabia. Não sabia? Eu acho que ela assistiu todos os episódios. É mesmo? Caraca, e esse aqui vai ser mais que especial, não? Jogou uma responsabilidade no peito dos pais aqui. Boa. Mas eu tô dando nada ainda de ontem. Tá inspirado. Ju, bem-vinda novamente. Queria começar, vamos fazer uma introdução, né? Aí a gente sempre faz aquela perguntinha clássica de quem é você aqui na Austrália. De repente você fala pra gente aí como é que tá a sua vida, o que você faz. Explica pra galera já conhecer quem é você aqui na Austrália. Tá bom. Bom, hoje, depois de 14 anos de Austrália, eu sou uma pessoa de quase 40 anos, com um filho, casada, e trabalho no ramo imobiliário e sou fotógrafa também. Então, para mim, uma coisa que eu me encontrei assim, aqui na Austrália foi de ter essa oportunidade de poder trabalhar com duas coisas. Por que a gente foi feito para ser uma coisa só, sabe? Você sai do Brasil ali, você tem que fazer a faculdade, você tem que ser só uma coisa. E eu adorei ter tido a oportunidade de encaixar na minha vida duas profissões, duas áreas que eu tenho bastante prazer. Principalmente na Austrália, né, cara? Que tá sempre com parece que tá com várias portas escancaradas, assim, pra gente, né? Oportunidades, né? Exatamente. Então, por que você vai ter um leque só, né? A gente aqui, por exemplo, tem o nosso amigo Gabrielino, ele é dishwasher, ele, é kitchen hand, também é um editor pica, estuda o quê? Project Management, como é que você tá fazendo aí? Já terminou o Project Management. Agora vai fazer TI. Várias facetas de Gabrielino. Diegão aqui, chefe de cozinha de melhor qualidade. E, obrigado agora jogador de futebol. Aposentado. Joga bastante, também tá aqui, apresentador deste podcast. E aí, redes sociais picas. Fala de você aí, pô. Não, eu não vou falar de mim. A gente não se fala. Isso. Só um pouquinho, faz um summary. Um resuminho. Não, eu corto a barba de vez em quando, tá legal? cortei meu cabelo sozinho ontem e tô aqui com vocês. Mas enfim, esse podcast é seu, vamos falar um pouquinho aí. É importante pra caramba. Mas é isso mesmo. O que você gosta mais? Fala aí pra galera. Eu não posso falar, eu não consigo. Não consegue? Falar que eu nunca consegui escolher. Desde que eu comecei a fotografia, óbvio que sempre foi um hobby, mas desde que eu comecei os dois, eu não consigo mais parar nenhum dos dois. Mas fala pra gente, passou 14 anos aqui na Austrália? Exatamente. O que você fazia lá? Como é que foi essa decisão? Vamos falar de uma maneira geral, assim, bem rapidinho. Como é que era a vida lá? Por que você veio pra cá, né? Eu trabalhava com administração de condomínios e a minha mãe tinha uma imobiliária lá. Então, a gente morava em São Paulo e já tinha terminado a faculdade. E aí eu trabalhava numa empresa que até tem aqui, uma multinacional que chama CB Richard Ellis. E aí, meu namorado na época, decidiu vir fazer intercâmbio para aprender inglês. Então, eu deixei ele ir primeiro, porque eu estava com um emprego seguro. Eu já tinha sido
promovida a gerente. Eu tava super feliz no trabalho. Você botou bronca mesmo, você falou, vai você primeiro, né? Porque eu já tenho inglês. A minha mãe é professora de inglês e eu fiz cultura inglesa inteira. Sim. Desde novinha, época de escola inteira. Só parei depois que foi fazer cursinho, faculdade e tal. Eu parei. Pra você funcionou porque tua mãe tava ali em cima. Porque tem gente que fala que faz o curso e às vezes não tem aquela evolução, né? Eu acho que não foi nem a questão dela estar em cima, mas foi de ser tão natural, assim, porque ela sempre teve interesse. Então ela dava aula de inglês para crianças em casa, a gente participava das aulas, eu e meu irmão ficava lá brincando com os livros. Então fazia muito parte da nossa rotina, da nossa vida. Então nunca foi uma coisa assim, que saco, eu tenho que ir pra cultura. Não, eu ia de patins. Eu saía de casa, tchau mãe, tô indo, andava de patins e eu tinha aquelas rampas para ir para salas, assim, eu adorava, subia tudo de patins, ficava na aula inteira de patins. Saía, ia embora, descia a rampa, o mais legal era descer a rampa. E então fazia parte da minha rotina. Então o inglês pra mim era uma coisa assim. Inserida no dia a dia. Exatamente. Então não foi nada assim, que saco, eu tenho que ir lá, ou entendeu? Então, como eu já tinha um nível de inglês avançado, eu deixei o marido ir primeiro, vai lá, vê como é que é lá e tal. E aí eu tava bem estabelecida na empresa. E aí eu tirei férias. Falei, não vou deixar o namorado lá, né? Natal, Ano Novo. Aqui em Perth. Ele veio direto pra cá. O que ele veio fazer aqui em Perth, cara? Ele decidiu vir. Ele não queria ir para os Estados Unidos. Não? Ninguém. Tinha uma conhecida. Mas assim... Essa conhecida que falou, vem pra Perth que é legal pra caramba? Não foi. Na verdade foi numa agência, assim, como a West One e tal. Você vai numa agência trocar ideia e a moça que atendeu ele falou que morou aqui e ele, do perfil dele, que ele falou que ele estava estressado do banco, queria ir para um lugar mais tranquilo, um estilo de vida praiano e tal, mas que não tivesse muito brasileiro. Entendi. Que na verdade, né? A gente sabe que tem brasileiro no mundo inteiro. Balela. Mas, e vai de você, né? Se você quer aprender o inglês e tal, você tem que socializar com outras línguas, com outras culturas e tal. Mas brasileiro também é muito bom. Eu acho que a gente não estaria aqui também se a gente não tivesse tido um grupo de amigos que viraram nossa família aqui e tudo mais. Exatamente. Mas no começo foi isso. Ele veio para aprender inglês e deu as caras e tal. E aí eu vim de férias e aí me apaixonei por Perth. Falei, nossa, o que eu tô fazendo no Brasil, em São Paulo? Você tá maluco? Eu voltei revoltada. Qual foi a razão dessa paixão aí? Eu acho que foi um pouquinho de cada coisa, assim. Morar em Scarborough, do lado da praia. Você ter importante. Você ter o estilo de vida bem mais calmo, bem mais tranquilo. Não tinha aquela... Eu não sei te dizer, assim, parecia que uma correria, assim, parecia que a vida passava mais rápido, assim. E Entendi. óbvio que de férias é diferente de morar, né? Sim. Então, de férias foi tudo uma maravilha. Eu cheguei aqui no verão e a gente foi pra Bali, pra Margarete e tudo mais. É bom saber diferenciar isso aí, porque às vezes você cai numa armadilha. Você deve ter conseguido se imaginar numa rotina... Eu consegui me imaginar morando aqui porque eu já tava, né, já sabia já há 6 meses que meu marido estava aqui, então eu já sabia mais ou menos qual que era o esquema e tal. E ele gostou muito também daqui e tal. Então eu vim de férias, mas já com aquele pensamento, né? Nossa, e aí, será que eu volto? Será que eu fico mais? Será que eu largo o emprego? E aí nos próximos meses a gente foi conversando. Eu falei, eu não tô gostando mais de ficar aqui não e tal. Eu acho que a Austrália é maravilhosa. Nossa, né? É o Brasil que não deu certo, entende? Que deu certo, né? O Brasil que deu certo. Então... Foi picada pelo mosquito da Austrália. Eu fui. Nossa, meu chefe no trabalho, que eu era super competente, super, né? Aquela pessoa que chegava na frente das assembleias e apresentava super confiante e tal. Apesar de nova, mas eu era bem confiante e tal. E aí ele olhou pra mim um dia, eu tava passando mal. Eu até tirei a jaqueta, assim. Caramba. Falei, nossa, tem alguma coisa errada comigo, sabe? Parece que o mental e o físico deu uma afetada, sei lá. E aí ele falou, nossa, não é você mais, o que aconteceu? Eu falei, eu tô muito triste, eu não me sinto mais conectada com São Paulo, com a minha vida aqui, com a empresa, com nada, sei lá, né? Alguma coisa aconteceu e realmente Chavinha. Acho que abriu a minha mente, assim. Eu falei, eu acho que não é aqui que eu devo ficar, não. E aí eu, né, conversei com o marido e falei, e aí, você vai ficar por aí? O que você vai fazer? O que você acha de eu tentar a vida aí também contigo e tal? E aí ele falou, não, demorou, pode vir. Aí a gente juntou uma graninha, né? Visto de estudante, a gente pagou 2 meses de IELTS pra mim, só um cursinho de inglês bem curto, porque eu sabia que eu tava tudo armazenado ali, entendeu? Então, eu tava com o inglês um pouquinho enferrujado, claro, não usava muito no trabalho, mas eu sabia que a partir do momento que eu vou voltar a usar, entendeu? O inglês vai voltar. Então foram só 2 meses de IELTS, um cursinho numa escola de inglês. Você não estava no Partner Visa, então, né? Vocês ainda não estavam? Era um visto de estudante, ele como trocou, né? Eu que fui a entendi. primary. Ele não queria mais estudar? Ele não estudou mais, não. Entendi. Ele foi trabalhar e eu passei a estudar.
E aí, lógico que você também começa a trabalhar também, né? Nessa jornada toda. Então, quando a gente quando eu decidi pedir as contas e, né, mandar adeus a São Paulo e tal, Brasil, e vir pra cá, era maio. Finalzinho de maio, então eu cheguei chovendo, com chuva. Naquela época frio. Tem isso aí. Você tava com uma impressão ali de verão. Eu tava com aquela impressão maravilhosa do verãozão. Então, assim, por um lado foi bom, porque eu sabia, eu vou sofrer um pouquinho aqui no inverno, mas eu sei que o que é bom, né, tá chegando. Quando começar a esquentar, vai ficar bom. Então, por um lado, até que era. Você olha lá na frente, né? Então, os invernos aqui eu sei que são um pouquinho mais frios e tal. Mas eu acho até bom, assim, por um lado, de você ter um equilíbrio na vida, assim, sabe? Não ser só festa. Imagina se o ano inteiro fosse carnaval. Pô, eu já falei pro Edgar isso, cara. Cansado. Mas ele não, ele é o contrário. Eu concordo com você. Eu até gosto. Eu acho que é bom ser nuances, assim, durante o ano. Eu também acho. E aí tem o meu aniversário em agosto, que é no inverno. E, então tem as festas, tem as coisas acontecendo, mas eu acho que de um jeito mais relax. Eu até curto, assim. Você gostava daquela saudade da agitação, né? Você quer ter saudade da agitação, né? Do verão, né? Eu gosto do verão bastante, isso não tem dúvida. Aí o verão daqui é maravilhoso, né? Tem praia, tem rio. A gente comprou um stand-up paddle, então a gente faz no Rio aqui e tal. É maravilhoso. A natureza daqui é linda demais, né? Então, esse estilo de vida, assim, praiano e tal, me chamou mesmo. Você pode acampar, vai fazer... Uma delícia. Quer comprar seu barquinho, compra. Traz sempre boas energias, né? Coisa do verão, né? O verão é bom demais. Eu ia te perguntar, você se apaixonou tanto pela Austrália que você falou assim, vou largar o trabalho lá, vou tentar vir aqui... Pensando até, de repente, futuramente na carreira, de não seguir mais aquilo, ter de repente, alguma barreira, alguma coisa e mudar de área, você nem pensou nisso? Eu não pensei em nada, não. Eu só fiz a mala e vim mesmo. Eu acho que no começo... Eu sempre gostei da área imobiliária, sempre tive bastante interesse nessa área e o administrar o imóvel, não importa se é um condomínio, se é um imóvel só, enfim, sempre foi uma coisa que eu sei dos meus strengths, eu sei das minhas qualidades, minhas qualificações e tudo mais. Então, eu sempre curti essa área. Então, se pudesse entrar nessa área, beleza. Na verdade, quando eu vim aqui de férias em 2008... Na primeira vez que eu pousei aqui, eu já marquei uma entrevista na CB Richard Ellis, que eu não sou boba nem nada. Eu já vim direto dar uma conversadinha aí. Só troquei uma ideia. Não foi uma entrevista oficial. Foi um casual. Foi. Não deu nada, né? Não consegui emprego lá, mas tudo bem. Mas foi super legal. Ele falou pra mim, olha, você vem com visto de estudante, você vai poder trabalhar 20 horas, a nossa empresa a gente só contrata full time. O full time são 40 horas semanais, ele não podia me contratar. Mas sim, ele foi super gente boa, trocou uma ideia comigo e falou sobre a empresa. Eu comparei, né, como que é a empresa lá, como é que é a empresa aqui e tal. Então, tipo, esse condomínio que a gente tá aqui, por exemplo, provavelmente é administrado pela CB Richard Ellis. E tem uma outra também que é Jones Lang, também que é bem, bem forte. Mas assim, foi legal, só pra eu tenho curiosidade. Sim. Então eu acho que quando você tem interesse na indústria, né, você vai querer saber mais sobre e tal. Então, e aí cheguei aqui e falei, deixei ali no back burner um pouquinho, né, e vamos tentar qualquer coisa. Então fui trabalhar em restaurante, fui trabalhar em eventos, eu trabalhei bastante no Kings Park, trabalhando com eventos lá no Frasers, entendeu? Sim. E foi super legal, me deu uma puta bagagem, e eu curti também. Eu achei super legal de você socializar, de você ter outras culturas, outras pessoas trabalhando com você e tal. Então, eu acho que foi esse é o lado bom da hospitality, né? Mas também tem aquela questão cansa e tal, né? Eu lembro que eu trabalhava com café da manhã lá, eu sou koala. Quando eu durmo muito. E aí eu tinha que acordar muito cedo. Acho que eu entrava às 6h30 da manhã, eu não gostava. Não. Nossa, mas era super legal, enfim, você troca ideia. Quando você tá no trabalho, vai que vai, né? Mas acordar cedinho no inverno. Nossa. 0 graus, 0 graus. Eu de luvinha, ligava o aquecedor no carro. Ai, esquece logo esse volante aí. Ultimamente não tem batido 0 grau não no inverno, né? Bem pouco, bem pouco. Bem pouco. Há um tempo atrás tinha, sei lá, 7, eu lembro 7, 8 anos atrás. Eu acho que batia mais, mais dias, assim. Quanto mais afastado, assim, do centro, né? Batia mais frio. Porra, eu lembro uma vez que eu pegar o ônibus de manhã, mano, pra ir pra escola. Mano, não tinha roupa, porque eu cheguei do Rio, não tinha nem roupa pra frio, velho.
Sim. Eu botava aquele casacão com o peito aberto aqui, ó. Gola V, 0 grau, mano, tá ligado? Orelha congelando. Lembra do gelo na frente do carro, assim, no para-brisa do carro, né? Ah, esse é ruim. Não dá não. E aí você trabalhou com várias coisas. Você falou, Trabalhei com eventos, trabalhei no restaurante italiano e ficava lá, né? Você fica um tempinho... 3 moedas? Ficava um pouquinho no bar, um pouquinho na cozinha e tal. Enfim, era aquela coisa. Você trabalha algumas horinhas e ganha uma grana boa, entendeu? E vai passando a semana ali, quando você vê, já tem que pagar aluguel de novo, já tem não sei o quê, né? E juntar uma graninha para pagar a escola de novo. E aí eu saí do IELTS e fui fazer um curso de administração, né? Small Business Management e tal, na APSI. Nem sei se tem mais. Assim. Tem ainda. E acho que é em Perth. E aí eu comecei a fazer o curso no evening. E aí eu falei, pô, agora é a hora de eu procurar E o meu inglês já estava bom, já estava me sentindo mais confiante e tal. Falei, vou procurar alguma coisa na área administrativa. E aí tem esses quadros na escola, né? Com vagas de emprego e tal. Eu já fui lá, vou aplicar para um aqui. Já tinha um lá. Já tinha um lá. Aí entrei em contato e tal, era uma empresa de treinamento, e aí era só ficar administrando, ajudando o diretor e tal, papelada, coisa de computador, coisinhas básicas de administração e tal, mas já foi um pezinho já, que é bom para ter no currículo, Sim. Né? Então, já... E nem eram muitas horas, acho que não era nem... Chegou, né? Acho que começava com 20 horas, depois foi para umas 15, quando eu vi já eram umas 10 horinhas só por semana, mas já foi alguma coisa para colocar no currículo. Entendeu? Importante, né? É legal esse negócio, a gente nunca falou, esses quadrinhos assim, né? Então você, por exemplo, em Scarborough tem o Coolers, né? Que é bem famoso, e tem um quadro gigantesco lá com. Você vê lá. Anúncios, né? Anúncios, exatamente. É o anúncio old school, né? Em vez de ser online. Mesmo. Até que hoje aqui tem. Ainda né? funciona pra caramba, né? Funciona, eu acho que funciona, com certeza. Duas coisas que funcionam. Isso aí que você falou, que você utilizou e até hoje a gente vê, e a outra é deixar currículo ali, ó. Passar no business e deixar o currículo. Ah, sim, com certeza. Isso eu já vi lá na imobiliária também, isso acontecer. A pessoa ser contratada e falar, ó, eu quero essa vaga. A pessoa foi lá pessoalmente, por acaso pegou o gerente lá na hora, ou conseguiu marcar uma entrevista e tal, e pega o emprego. Isso com certeza, com certeza. Não adianta, o currículo ele é um nome, ele é um papel, mas quando você você associa com a pessoa e a pessoa chega lá e te fala que tá com vontade de trabalhar, é outra coisa. Outra história. É outra coisa. E aí, Quanto tempo depois foi isso aí? O quê? Que você pegou seu primeiro emprego na área administrativa? Ah, eu acho que foi um ano depois, sei lá, alguma coisa assim. Eu fiquei curtindo... Ainda estava como estudante? Tava. Fiquei curtindo Hospitality por um tempinho aí. Eu não lembro. Deve ter sido um aninho. E aí eu comecei a fazer trabalho temporário. Entendeu? Porque aí eu comecei a pensar um pouquinho mais estratégia, né? Você começa a juntar uma graninha, você vê que aqui a vida é boa, né? Que é legal de se morar aqui. Tem as suas dificuldades aqui e ali no começo e tal, mas depois você se adapta e vai que vai, entendeu? E aí eu peguei e falei, não, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que tem de bom aí na área imobiliária, né? E tal. Então tinha a administração de condomínios, aqui chama Strata, né? Strata Management. E aí eu pensei, é bem estressante. Você fica lidando com um problema o dia inteiro, entendeu? É locatário te enchendo o saco e tal. O cano quebrou no meu apartamento. Fala umas paradas aí bizarras que aconteciam. Exatamente o que você falar. Fala mais dessa história. Tá afim das histórias da vida real, né? Administrando condomínio, assim, tem de tudo, né? Tem desde pessoas que brigam por nada, que não sabem nem ser vizinhos e tal, entendeu? Então chega na hora da assembleia, já começa um a xingar o outro, daqui a pouco já jogou papel, já jogou cadeira, já sai, tem gente que sai no meio da reunião. É mesmo, cara? Não é fácil, não. Mas, enfim. Mas eu tinha administrador de condomínios em São Paulo e tal. Eu acho que a cultura é bem diferente aqui. Não posso dizer que aqui o pessoal seja tão, né? Agressivo. Não sei te dizer. Mas, em vez de ir para a Strata, eu pensei, minha mãe trabalha com imobiliária. Quem sabe eu não consigo alguma coisa nessa área, né? Elas são bem interligadas, assim, né? Mais ou menos, tipo... São posições diferentes. Relacionadinhas. Mas é tudo relacionado. Aí eu pensei, uma amiga minha, que tá aqui até hoje também e tal, ela começou a trabalhar ela fez o curso de accounting aqui. E a partir do curso, ela foi procurar emprego e ela via que ela não conseguia encontrar nada. Não aplicava, ninguém chamava e tal. Aí ela falou, eu fui numa agência, eu fui procurar lá no SIC. Tem um monte de agência que você vê que não é a empresa em si, que é alguém que está postando a vaga.
E aí eram trabalhos temporários, ela falou, eu vou lá fazer uns temporários, e pelo menos para eu, né, ter experiência na área e tal. E aí eu peguei aquele gancho, falei, nossa, não é uma boa ideia? Inclusive, Juliana, você que está falando do SIC, SIC.com, né? Que inclusive tem gente que manda mensagem pra gente até hoje aí perguntando, onde é que eu posso procurar trabalho na minha área? Tá uma boa alternativa aí, né? Sim, o SIC é maravilhoso. Tem o LinkedIn também, mas eu nunca usei muito, não. Eu acho que é interessante também. Mas... Inclusive, pelo SIC você consegue ter uma ideia de salário, né? Que é o pessoal, as ofertas lá e tudo mais, né? Sim, Por área e tudo. Tem segmentadinho. Tem sim. Tem salários, tem os tipos de emprego diferentes. Então, esse, por exemplo, temporário. Como que é temporário? Aqui eles chamam de contract. Então, você tem um contratinho com a empresa e você precisa cobrir férias de alguém que, por exemplo, long service leave, né? 3 meses e tal. Então, você fica 3 meses numa empresa, você já pega uma experiência boa, entendeu? Então, tem isso. Tem contract, tem part-time. E tem o full-time. Full-time são as 40 horas semanais. Part-time não quer dizer que vai ser 20 horas. Porque às vezes as pessoas acham que assim, não, part-time é metade. Não é. Eu trabalho 35 horas, por exemplo. Então tem gente que trabalha 20, tem gente que trabalha 30. Vai depender da negociação que você vai ter com a empresa, entendeu? Só que esses part-time ou full-time têm direito a férias e sick leave. Que aí você, né, se você ficar doente, você está em casa, você recebe o seu salário normal da semana. Mas o contrato temporário já não tem, que é tipo um casual. Né? Então, você tem ali eles te falam ali o roster ali, você tem 20 horinhas, você vem segunda, terça e quarta, ou alguma coisa assim. Mas aí então é mito que, por exemplo, tem essa vantagem toda que você falou do full time, você tem direito a férias e tudo mais. Só que o pessoal às vezes fala assim, eu tenho amigos que, por exemplo, não aceitam full time até hoje, porque eles vão ganhar, tem meio que como se fosse um pênalti ali, uma taxação em cima do salário e você ganha mais como casual. Isso aí é mito ou nem sempre acontece assim? Eu acho que nem sempre acontece. Porque se você pensar bem, um casual, a empresa não tem nenhum tipo de compromisso com você. Ela pode te mandar embora a hora que ela quiser. Entendeu? Agora, se você é um contrato full time, você pode começar ganhando um pouquinho a menos. Então, na hora ali, na sua semaninha ali, você fala, nossa, eu vou ganhar um pouquinho a menos. Às vezes nem é muita diferença. Mas aí compensa nas férias, pô. Compensa nas férias, exatamente. Então, se você pegar o cálculo anual, entendeu? E depois de um ano, às vezes você já está se dedicando muito mais, porque você fala, nossa, eu sou full time agora nessa empresa. A empresa te promove, a empresa te dá um aumento, entendeu? Você tá de cash, não tem muita garantia no final das contas. Não tem nada, não tem garantia. É bom um dinheirinho no bolso? Mas se você pensar a longo prazo, um contratinho, né? Mais legal certo, que você mencionou o long service leave. Não sei se tem no Brasil essa parada. Depois de 10 anos. Eu acho que não. São 10 anos na empresa, parece, né? Você consegue ficar 3 meses sem trabalhar. Bacana, né? Isso aqui. Eu já tenho. Já tem 10 anos? Já. Vai sair por 3 meses? Ainda tá lá, né? Tô guardando as minhas férias. Né? Ainda tem. Eu posso tirar. Eu posso. Se eu então, não é exatamente vender, só se eu sair da empresa. Aí eles têm que me pagar. Mas ele tá lá guardadinho, né? E você pode, no caso, aí, se você juntar com as tuas férias anuais lá, você fica, sei lá, 4. E você recebe, né? Recebe, normal. Mas dá pra dar uma volta ao legal, mundo, né? Isso aí é uma estratégia das empresas também. Quando eu fui contratado por 12 meses, né? Então, aí vai. Se você for bem, você pega o full time. Agora, se você for, um braço curto, os caras só chegar e falar, bracinho de jacaré. Acabou o contrato, não tem vaga. Acabou o contrato, deixa eu falar não dá, a empresa não tá mais precisando da vaga, valeu, tchau, um abraço. Inclusive, isso eu acho isso necessário, porque, meu irmão, às vezes tu trabalha com os caras que, meu Deus do céu, tá doido pra que acabe o contrato do cara pra ele meter o pé. Um dia desse aí, um parênteses aqui rapidinho, um colega meu voltou a trabalhar, fez um shift comigo, né, e falou assim, então, fui viajar, arrumei o trabalho em tal lugar, e aí passou um mês, o cara me ofereceram full time, né? Só que eu já tava com viagem marcada. E o cara já é meio bracinho curto, né? Aí ele foi viajar, quando ele voltou, e o tal full time aí? Aí os caras, então... Acabou. A gente acabou de começar o business e tal, então a gente quer ver mais pra frente. Vamos ver. Já era, filho. Enrolou, deixou o trem passar. Exato, já era. Boa. Mas e aí você... Então, aí... Começou aquele emprego lá. A questão também de oportunidade e de você. Bom senso tá também, né? você tá na hora certa, no lugar certo. Também. Olha só o que aconteceu. A imobiliária que eu
mais trabalhei com contrato temporário, chama Peard. E é uma das maiores aqui. Tem escritório em vários bairros diferentes e tal. Ou Pearson, né? Piada. Peard. E aí eu trabalhei com um pouquinho de contabilidade em uma, que é aquela coisa, vai cobrir férias. Fica 4 semanas aqui, 4 semanas lá. Então, aí eu trabalhei na área de locação. E aí a gente, né, programou direitinho e tal. A gente ficou noiva e a gente foi casar no Brasil. A gente casou aqui na ilha, em Rottnest. E aí depois a gente se casou no Brasil. E nessa época eu tava, né, trabalho temporário e tal. E aí acabou o último contrato e tal. A gente foi pro Brasil. Aí antes de eu voltar, eu já mandei e-mail pra agência. Eu tô voltando tal dia. Se você tiver alguma coisa aí já pra me encaixar, eu já tô disponível a partir de tal dia. Aí ela falou assim pra mim, eu não tenho nada na área de locação, mas eu tenho uma vaga na área de vendas. Você topa o desafio? Eu falei, topo. Então eu já voltei do Brasil e meu irmão não acreditava, né? Como assim você já voltou pra Austrália empregada? No Brasil você mandou um e-mail e tal. E na área que você queria, né? Continuei, porque as agências de temporário tem várias que os clientes todos são da mesma indústria. Então essa empresa que chama Golf, eu trabalhei com eles, então eu ganhava meu salário deles, eu tinha que assinar os meus horários e tal, de cada contratinho temporário com eles, não era a empresa pagava essa empresa de temporário, a Golf, e eles que me pagavam, eu era funcionária deles, entendeu? E aí eu fui pra Peard, fui trabalhar como Sales Coordinator, então eu era o suporte dos corretores, eu não era Sales Rep, né? Eu não era corretora, eu não tinha que ir na Home Open, entendeu? Vender a casa. Eu só fazia o suporte, então eu tinha que tinha que ter conhecimento sobre todos os contratos, toda a documentação que fosse necessária e fazer um suporte administrativo para eles ali dentro da imobiliária. Então, você vai anunciar o imóvel, você tem que contratar o fotógrafo, você tem que ter a planta do imóvel, e aí eles escrevem, os corretores escrevem, fazem a descrição do imóvel, e aí você tem que colocar tudo no sistema e anunciar nos websites e tal. Então, eu fazia tudo isso para eles. E aí eu cheguei para o diretor na época e falei, olha, eu gostei muito da vaga e eu posso aplicar? Posso ficar na vaga? Né? Porque eu sabia que não era um contrato temporário. Era temporário porque eles não tinham ninguém para colocar no lugar, mas a vaga era permanente. Aí ele falou, claro, pode ir lá no RH, que era uma empresa grande, então tinham vários escritórios e um deles, né, era a sede e tinha o RH. Fui lá fazer entrevista, passei, o emprego era meu. Aí, nesse meio tempo, lógico que eu já troquei ideia com o diretor e já falei, eu estou com visto de estudante, então eu preciso que você assine para mim uma papelada para eu poder aplicar, né? Aí ele, não, claro, sem problema nenhum, tá, a gente assina tudo aí. Porque como eu já estava conversando com um agente de imigração, eu sabia que tinha a possibilidade de já pegar pelo regional. Eu acho que agora nem tem mais regional, né? Aqui em Perth. Isso aí a gente então, só... Quem que pode falar sobre isso, gente? Manda aí. Quer morar permanentemente na Austrália? A Bravo Migration vai te ajudar, não, Diegão? É isso aí, Ed. Com a Bravo, você vai ter o aconselhamento do tipo de visto ideal para você. Além disso, eles vão te ajudar montando estratégia, o plano para você chegar lá, e ainda vão te explicar todo o processo durante a aplicação do seu visto. E o melhor é que seguidor aqui na Austrália tem desconto. Com o cupom AQUI10 que você acessa no QR Code ou na nossa link na bio do Instagram, você vai ter esse desconto e vai pagar um preço baratinho. Então vem com a Bravo Migration, gente! Voltamos, a gente não podia perder esse gancho, né? Mas continua, desculpa aí. Só voltando um pouquinho, no visto de estudante, mas a gente já estava curtindo muito o lifestyle aqui e tudo mais, então a gente já sabia que a gente, se der, se rolar, né, ficar aqui e tal, e vários amigos já começando a ter um caminho também para pegar a residência. Sim. Então, aí eu fui numa West One da vida, não lembro o nome da agência na época, eu fui na agência trocar ideia e falei, né, eu tô terminando esse curso, tô trabalhando nessa área, será que tem alguma coisa e tal, né? Aí a moça na época me ajudou super, porque ela me falou o nome da minha profissão na lista da imigração, porque eu não sabia qual que era o nome. O nome é Land Economist. Land Economist. Você procura isso no SIC, você não vai achar. Entendeu? Porque é um nome que a imigração, sei lá, criou. Usou. Entendeu? Porque é um nome que, como se fosse um nome para o mercado imobiliário como um todo.
Então, engloba as mesmas funções, responsabilidades na lista da imigração. Tipo, eles descrevem a profissão, né? Tem vários pontos que encaixam com a administração de imóveis que tem dentro da imobiliária. E outras descrições, outros itens, tem muito a ver com valuer, que é uma outra pessoa que vai nas casas e só avalia para que a pessoa possa vender ou comprar a casa, que o banco precisa ter um documento dizendo que aquela casa vale tanto. Entendeu? Sim. Então, eles fazem mais, o valuer, né, faz mais pesquisa de mercado, entende, né? Como tem que um metro quadrado de um subúrbio no bairro, e tal, no bairro. Em todos os bairros, e qual que é o tamanho da casa. Condições, etc. Exatamente, entendeu? Então tinha essas, né? Junto ali, eu comecei a ler e falei, gente, eu acho que eu consigo aplicar para o visto aí. Falei com o Thiago e tal, né? E aí a gente falou, não, vamos tentar. E aí quando a gente voltou do Brasil, né, depois do temporário e tal, eu falei, nossa, a hora que eu encontrar um trabalho full time, eu vou pedir. Sim. Puta de uma dica aí, né? Land Economist. Land Economist. De repente ainda tá, não sei. Tá, sim, eu já olhei, tá. Aí, ó, você que trabalha com ramo imobiliário, aí, tem chance. Ou, inclusive, até quem não trabalha, mas de repente, quer começar, às vezes aí, nem né? começa porque nem acha que não vai levar, isso aí. Fica naquelas profissões que a gente nem pensa, né? E de repente podia ajudar muita gente, né? Na época que eu tava... É cultura. Na época que eu tava ainda com trabalho temporário, eu comecei a fazer o curso. Falei, não, vou fazer o curso porque, né, é melhor pra mim ter um pouquinho mais de experiência e pegar a licença. Então, eu tava fazendo o de Property Management, que é da área de locação. Então, você administra o imóvel e você tem que saber da legislação e tudo mais. O que dos dois lados, né? O landlord, que é o dono do imóvel, que você representa ele, você é contratado por ele, mas você também tem que cuidar do seu cliente, que é a pessoa que está morando na casa, Sim. entendeu? Tem que ter a manutenção da casa, mas você tem que saber dos contratos, o que você pode fazer, o que você não pode, quando que ele vai sair, se pode renovar o contrato. Cobrança também, né? Cobrança também do aluguel e tudo mais. De água, de energia, essas coisas que você precisa, né? Essas coisas toda a contabilidade, a imobiliária faz tudo em nome do dono, né? Então, eu tirei essa licencinha aí. E aí consegui, na verdade, acabei conseguindo na área de vendas, né? Como Sales Coordinator lá na PIRD. Aí a imobiliária, o diretor na época assinou toda a papelada, a gente aplicou para o visto. E aí era o sponsor com a residência direta. Então é uma burocracia de uma vez só, né? Você não aplica duas vezes. Sim. Você aplica direto uma vez só. Você lembra o número na época? 186? Não lembro. Acho que provavelmente deveria ser isso aí, mas faz tempo, como né? eu sou... Tem uns 10 anos que eu apliquei. Tem mudado tudo, às vezes, porra. Eu não sei o número. Eu sou boa de números, foi mas eu não... 731. Foi o primeiro que inventaram. Eu não... Pô, mas é legal da empresa mostrar receptividade, assim, de aplicar o visto, assim que você falou. Estudante na época. Não é legal, né? Foi ótimo. Nossa, graças a Deus eles super, né, me ajudaram. Uma tonelada das costas já. Então eles sabiam que tinha... Depois de quanto tempo aqui na Austrália? Eu cheguei em 2009, 3 anos depois. 3 anos depois, legal. 3 anos depois. Eu diria, né? Precoce, eu diria. Precoce, a gente fala mais ou menos 5 anos pra galera vir pra cá preparada pra ter o visto. Tá acima da média. Tudo certo. Uns 5 anos, né? Expectativa, né? Expectativa de ter o visto em 5 anos se você fizer tudo certo, né? Você fez em 3. Eu acho que a minha vantagem foi o inglês, porque como eu já vim com o inglês, eu sabia que eu não ia... No IELTS, só pra... eu acho que era 6,5. 6,5. Not too bad. Not too bad. E eu fui super bem no IELTS também, foi super tranquilo. Estudei um pouquinho, você se prepara pra prova e tudo mais. Você lembra a nota de cada bem? Não, eu acho que foi 7,5 overall, mas acho que teve um 8 em algum lugar, alguma coisa assim. Foi uma nota boa, graças a Deus. E aí... O marido também tinha que tirar o IELTS, né? Sim. Então aí foi um pouquinho mais difícil. Porque como dependente, assim, né? O partner... Para aplicar, você tem que aplicar os dois. Claro que a minha nota era maior, a dele era, sei lá, eu não lembro. Você de 4,5 de repente? Alguma coisa assim. E aí ele também teve que... Mas você sabe que você pode tomar uma trulha de $5 mil e não precisar fazer isso, né? Marido, não, ele não pagou, não. Ele falou, não, vou pagar 5 pau, não, eu vou fazer a prova. Eu falei, beleza, estuda e vambora. Caraca, mas sim. Como é que é essa parada dos 5 mil aí? Ou você tira 4,5 no Partner Visa, né? Pra pegar a residência, ou você paga $5 mil pro governo. E tá tudo certo.
Eles deixam, eles autorizam lá. Porque você não... Ah, tu não quer fazer, não? Dá 5 contas. Dá 5 contas aí. Aí precisa, tá tranquilo. Não Acho tem que inglês? 4,5 vale a pena você dar uma estudadinha. Né? Vale a pena, sim. Porque aos olhos da imigração, o profissional que está aplicando o primeiro no visto é o que importa. Então, se você tem um inglês suficiente, você vai ser um profissional que vai trabalhar numa área que é em demanda, entendeu? Não, 5 pau é uma grana, mas graninha. Eu tô surpreso de ter essa opção, porque pra mim nem era uma opção isso aí. A imigração é... Imagina, é um business, né? É um business, é bilionário, né? É visto de estudante, visto de turista... E tem a residência e tudo mais. Se eu não me engano, é o segundo na relação do PIB aqui, né? Na Austrália. Depois de mineração, né? É imigração. Então já mostra que é um super business. Total. E todas as escolas de inglês, todas as agências, todo que tem um suporte em cima ali ao lado da imigração também. Tá todo mundo ganhando uma graninha. Você falou de agência de intercâmbio? Sim. Então... Traz! A nossa agência de intercâmbio, a West One, é tão top que ela tem um até no nome. Inclusive você que está aí no Brasil e quer realizar o sonho do intercâmbio, entre em contato com a West One, vem para a Austrália, vem para Perth e realiza. E você que está aqui na Austrália, está insatisfeito com a sua agência de intercâmbio? Dá uma chance para a West One que eles vão resolver o seu problema rapidinho, valeu? Voltando então, olha, legal, você falou de alguns ramos, né? Você pode só destrinchar então, você começou com um ramo, você foi para outro ramo, que mais? Quais são as oportunidades dentro desse ramo que quem está assistindo a gente pode começar a procurar um trabalho? Assim? Até porque quando fala real estate, né, você imagina várias funções dentro de uma coisa só, né? A imobiliária em si, real estate, tem 2 departamentos, 2 áreas, que uma de vendas e uma de locação. Então é sales e rentals, a gente chama. E então, se você é um property manager, você vai administrar os imóveis, você vai conversar com os donos e com os locatários. Você vai ter que anunciar o imóvel online, se ele precisar de ter um locatário novo, que hoje em dia está uma loucura. Se anuncia e você vai marcar a sua home open. Você vai lá e abre o imóvel para as pessoas verem, porque aqui você precisa ir lá pessoalmente, ver o imóvel para você poder aplicar. Você não pode simplesmente aplicar online, sem ter ido na casa. Eles têm que ter uma lista com... Controvérsias. Será? Não, porque ela tá falando isso aí antigamente, eu acho que sim. Hoje em dia... Os caras falam, vem aqui, eu quero te conhecer. Hoje em dia tu faz isso, tu não pega um apartamento, uma casa, nem ferrando. Se tu aplicar online... Não, eu digo assim, ela tá falando, você tem que ir, né? Na teoria, você tem que ir lá para poder aplicar, né? Só que hoje tem os aplicativos que você pode você faz online, mas a inspection você tem que ir. Exatamente. Sim, tem que ir, mas eu, por exemplo, minha casa, eu não tinha pisado lá. Maravilha. Entendeu? Aí eu já fui aplicando, porque tava numa situação tão ruim de conseguir casa, né? No meu range ali. Aí eu fui apliquei. Aplica. O que você precisa? Mas tu assinou o contrato antes de entrar? Não. Tô falando que eu apliquei o primeiro passo para aplicar para casa que tu gosta. Porque no mundo perfeito, você vai na casa, e você gostou da casa, nossa, que casa maravilhosa, quero ficar aqui para sempre, eu quero alugar essa casa aqui, se der eu compro lá na frente. Só que aí você vai e tem 500 negros lá para também querer a mesma coisa e é uma concorrência absurda, porque a pessoa vai e oferece, por exemplo, por $300 por semana. Não, vamos falar, não tem mais $300. É isso que eu ia falar, hoje vamos em lá, dia. $500 por semana. Aí vem o cara, eu dou 510, eu dou 520. Então, a concorrência é bastante grande. Então, o que as pessoas estão fazendo, eu, por exemplo, eu apliquei para todas as casas que dava no lugar, na região que eu queria, e aí uma pessoa me ligou e eu falei, você quer essa casa ainda? Eu falei, quero. Não posso dar uma olhadinha? Mas a gente já fez a inspection, não veio? Não, só queria dar mais uma olhada, porque eu vi muitas casas, tá ligado? Aí eu fui, aí eu falei, dá pra ficar, e como entendi. a situação tá bem problemática, eu fui e peguei a casa, entendeu? Tá bem competitivo mesmo. E vamos falar sobre isso, o Gilgon já chegar daqui a pouco. Tá ligado? Então, tem o Property Management, tem a área de Sales, que é a área de vendas, tem os corretores, e tem eu que tenho o suporte administrativo dentro da imobiliária. Então, o corretor, ele conversa com pessoas que querem vender a própria casa ou comprar uma outra. Então, eles têm é mais ou menos o mesmo esquema também. Tem o contrato e tudo mais. A imobiliária está representando eles para fazer aquele tipo de transação. Então, o corretor vai até a casa, abre a casa, as pessoas veem
E aí depois faz o contrato de compra e venda. Óbvio que hoje em dia é tudo online, né? E assim como nesse caso que você foi na inspection e, quer dizer, você foi depois de aplicar, tem muita gente que faz isso também, que manda a aplicação online, mas a maioria das vezes a gente só faz um match no sistema, só para ver se a pessoa fez foi na inspection. Se não foi, a gente só dá uma ligadinha e fala, porque assim, o formulário da aplicação tem um sistema que meio que já filtra, né? Sim. Todas as qualificações ali, o que precisa, já tem um cálculo de affordability, tem um cálculo que eles já sabem quanto que as pessoas ganham por semana, quanto que é o aluguel daquela casa, se eles ofereceram um pouquinho mais, enfim, que, né, agora que tá competitivo, tá rolando, né? Rola isso, então você, né, coloca lá, em vez de 500, coloca 550 por semana, e aí eles fazem o cálculo. Então, se a pessoa já fala assim, esses dois aqui ganham um pouco, nem vai pra frente, já saiu do short list. Perfil já não é aceito, exatamente. Então, eles fazem uma filtragem ali daquelas pessoas e aí passam o parecer para o dono. E aí que eu falei de você ir na inspection, né, que o property manager, ele tá lá e ele conhece as pessoas, ele viu as pessoas. O dono da casa não viu ninguém, entendeu? Então, se você tá trazendo uma boa impressão na inspection, você foi lá, você trocou ideia, você sorriu, você falou, eu quero muito essa casa, eu tenho isso. Você conta só um pouquinho dessa história, só em 2 minutinhos se você tiver. O property manager vai passar essa impressão pro dono. E aí o dono vai falar, eu quero esse casal aqui, porque esse casal aqui trabalham full time e tudo mais. E eles tiveram uma comunicação boa, entregaram a aplicação super rápido e tudo mais, porque o property manager, ele tá fazendo o trabalho dele, ele não quer dor de cabeça. É lógico. Então, às vezes, as meninas vão lá reclamar com a gente lá e falam, tá, eu e a recepcionista, né, na parte de baixo da imobiliária, elas falam, esse aqui mandou a aplicação atrasado. Então, a inspection rolou hoje. As pessoas já aplicam hoje, porque sabem que tá competitivo. Aí a pessoa mandou, tipo, amanhã, no dia seguinte, e ficou pé da vida que não conseguiu pegar a casa, entendeu? Só que assim, tem outros 10 aplicações que foram mais rápidos que ele. E aí a pessoa vai e deixa o review, sabe, Google Review? Sim, isso aí é um perigo. Nossa. Ai, a gente tem que lidar com isso, né? Porque já viu. Momento corte. Vai lá, vai embora. Vale a pena mentir na aplicação? Depende de quanto que você vai mentir, né? Dá pra pegar lá? Tem coisa dá pra enganar, uma coisinha ou outra dá, mas assim, né? A gente aumenta, mas não inventa. Aumenta um pouquinho, tudo bem. Agora, por exemplo, tem gente que fala assim, aceita pet na casa? Tem muita gente que tem cachorro, gato e tal. Aí as pessoas mandam foto. Então, assim, quanto mais você conseguir fazer com que o seu perfil esteja, né, stand out, né, apareça mais do que todos os outros ali que estão competindo contigo, é melhor. Então, a pessoa às vezes manda foto, a gente fica, ai, que bonitinho, olha esse cachorrinho. E aí você vai ter que pagar só um bonde maior, entendeu? Para entrar na casa, você vai ter que pagar $260 a mais. Mas tudo bem, a gente passa isso pro dono. Aí vai, tem gente que aplica pra casa sem cachorro, sem gato, sem pet. Entra na casa, faz o contrato bonitinho, se muda. E aí, de repente, você vai lá na inspection 3 meses depois e tem um cachorro lá. Porque tem um negócio muito ruim aqui, gente. Galera, não sei o que dá nesses donos. Eles não querem pets na casa. Você vai ver lá as casas... Por que será? Não tem cachorro, não pode gato, só pode cachorro pequeno, só pode gato. Pô, meu amigo, que isso, gente? São os nossos amigos, são os nossos filhos. E é triste, velho. Você quer lá, gosta pra caramba da pocilga da casa e você não pode aplicar porque o dono não deixa cachorro. Na casa que eu aluguei, pô, tem um Rottweiler lá e tem um passarinho, tá ligado? Eu não vou ficar, pô, qual é o problema, velho? Agora, se o cara danificar a casa, ele tem um bonde lá pra pagar. Exatamente. Então eu não sei qual é a palhaçada, entendeu? Caraca, você me convenceu agora. Você me convenceu. Eu ia dar uma... Em Comida você de rabo? aí, ia dar uma comida de rabo em você, mas eu acho que não vou mais não. Debate. Eu ia falar, pô, a casa é do cara, o cara tem a opção de escolher ou não, até porque, pô, é um bem, tem gente que mano, aquilo ali é tudo na vida da pessoa, é investimento, é o futuro da pessoa, aposentadoria, sei lá. E o cara quer cuidar daquilo ali, às vezes passa do ponto. Mas não faz sentido. Mas isso que você falou é verdade, pô. Tem a questão do bonde lá. É um pet, não é um dragão de Komodo, pô. E aí, não, sim. Tá ligado? Não, sim. É um pet, e aí depois, além de ter o bonde... Que é o cheque calção, pra quem não sabe. Fica a cargo da imobiliária, no caso, ter feito uma boa avaliação dessa pessoa que está lá e garantir que a pessoa também não vai dar um calote e tal, não vai sumir e tal, e danificar o imóvel, né? Sim. Então, pô, você me ganhou nessa... O que acontece, né? Então...
Então fala pra gente aí. Já aconteceu aqui da gente ver foto de pessoa que eles falam trash the house, né? Que a casa fica inteirinha, assim, destrói a casa inteira. Você não consegue nem salvar, assim, nada dentro da casa. Mas destrói, tipo, motivo assim, retaliação por alguma coisa na relação, ou porque, tipo assim, eu não sei, falta de cuidado. Eu acho que tem todos os lados aí, um pouquinho de cada coisa. Tem gente que são porcos mesmo, tem gente que tem outras indústrias não, outras culturas aqui, entendeu? Então, às vezes a gente acha que realmente o brasileiro é super limpinho, né? Sempre que chega alguém lá na imobiliária lá e tá aplicando e é um brasileiro, fala, não, pode ir com fé aí, pode passar, pode passar pro dono aí, que isso daí pode passar boas referências aí. Valeu Brasil. Estamos convencidíssimos nunca tive disso. problema. Nunca tivemos problema com brasileiro nas casas que a gente administra, mas tem outras culturas que não... Talvez naquela casa que mora 4 marmanjos. Pô, né? Não sei. Aí Talvez. Mas, pô, até o pessoal que, porra, já teve experiência morando, né, com outras culturas, a galera é common sense, assim, né? Não é common sense, qual é a outra palavra? Até esqueci a palavra agora. A galera, total acordo, né? Sim. Esqueci até o termo agora. Que você vive com pessoas, por exemplo, eu já vi com outras nacionalidades que, mano, às vezes eu tava com dificuldade de relacionamento por causa de questão de sujeira e tudo mais. Isso aí rola direto, né? Agora, é isso que para futuros donos das casas, assim, que pensam, pô, eu vou fazer isso aqui por minha conta. Eu vou encontrar o hóspede e tal. É isso que você tem que pensar, né? Porque você tem, se você contrata os seus serviços, por exemplo, a pessoa vai lá, vai achar os potenciais candidatos a serem os seus hóspedes. Exato. E também vai ter a inspection, né? Vai inspecionar vai continuar a cada 6 meses, 3 meses, 6 meses. 3 meses. 3 meses e vai olhar lá, pô, essa casa aqui tá de boa, então tranquilo, vamos seguir o contrato. Mas se já, de primeiros 3 meses, já vê que o cara tá cuidando mal pra caramba da casa, já o que pode ser feito? O dono pode decidir terminar. Né? Terminar o lease, entendeu? Não tem nenhuma multa por parte da agência, não? Não, mas ali que eu tô com um bafinho estranho. Tem. Obrigado. Fala aí, desculpa. Tem multa só ao contrário. Se o locatário, o tenant, faz o contrato de 1 ano e quer sair antes, tem multa. Sim. Se você quer cancelar e você quer se mudar, você tem que colocar um outro tenant no lugar e você tem que pagar aluguel até aquela outra pessoa se mudar. Não pode ter um gap in between aí. Não pode ter. Mesmo se você encontrar outra pessoa para colocar no seu lugar, você tem que pagar ainda uma multinha, né? Paga a multinha e paga o aluguel até você, né? Você pode se mudar hoje, mas assim, se o próximo tenant chegar lá daqui a 2 semanas, você vai ter que pagar 2 semanas de aluguel, mesmo não morando lá. E com esses Google Reviews aí que você falou, como é que você lida com isso aí? Como é que... O que a empresa pode fazer para evitar, tipo, essa galera que invade lá fake para poder criticar o... Tem as duas coisas. Tem umas, né, as reviews... Como é que fala em português, review? Perdi a palavra. Puta, também agora. Recomendação. Como é que é, Gabriel? Avaliação. Avaliação. Uma avaliação negativa de uma pessoa que teve uma experiência dessa, por exemplo. Recentemente foi essa pessoa que aplicou para casa e ficou a pé da vida, que não conseguiu pegar a casa e tal. Mas, na verdade, é porque a gente tinha... Né, uma lista de gente... E todo mundo correu ali mais rápido que ele, entendeu? Sim. Simplesmente isso, assim. E então a gente teve que explicar quais que eram os nossos procedimentos ali para que tudo, né, corresse, qual que é o processo da coisa. Então a gente teve que explicar mais ou menos os prazos e falar que foi isso que aconteceu. Perdeu a gente teve que tempo. A gente teve que explicar pra isso. Explicar. Postar lá. Paulo. Porra, velho. Você falou, tipo assim, já fizeram bastante merda, né? Lá no meu caso, comigo. Porra, eu não vou ficar mandando reviews, só se for muito, muito, muito ruim mesmo. Mas é da natureza da humanidade. Que a gente gosta de reclamar, a gente gosta de falar mal. Pô, mas quando tá online assim, velho, é bizarro, porque é um business, sabe? É difícil. É um negócio assim que nem todo mundo vai conseguir separar. Tipo assim, esse cara aqui não foi coerente, tá dando essa avaliação ruim, tá ligado? Nem todo mundo. Mas a gente vai falar, pô, esse cara aí deve estar, tá ligado? Deve estar de mau humor e tudo mais. Então é um business ali que tá atrás. Então você tem que pensar muito, entendeu? Se realmente acontecer uma coisa grave, bizarra assim, nada mais que justo do que fazer o feedback, né? Mas, a gente tem uma empresa de marketing que trabalha com a gente, e aí a gente tem um link que a gente manda o convite para os nossos clientes. Então todo mundo que
teve uma transação com a gente ali nesse mês. Ou você comprou, você vendeu um imóvel, ou você é um dono que a sua casa foi recentemente alugada por um novo locatário. Então, todos esses 4 contatos, a gente manda um convite para a pessoa deixar um review para a gente. Então, manda um SMS lá e tal. E aí, quando a pessoa clica no link para postar, se a pessoa clica no negativo e posta uma reclamação, a empresa consegue filtrar e não é postado. Aí que tá o pulo do gato. Tecnologia boa essa, é um alívio. Tá vendo só? Aí que tá o pulo do gato. Acontece Tira isso. tudo que eu falei. Não, mas as pessoas... O problema são as pessoas que vão com raiva, né? Então a pessoa vai direto na fonte ali, vai direto no Google, no seu nome lá e posta o review lá. E esse a gente não consegue bloquear. Pô, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Aí a gente tem que explicar. Você tá por dentro do ramo, você vai saber me responder isso aí. Uma vez eu morava numa casa, uma época, né? E tinha 7 pessoas no apartamento, na verdade. E aí, quando tinha inspeção, vai ter inspeção tal dia. O cara que alugava a casa para esse pessoal, ele chegava lá um dia antes e falava assim: amanhã tem inspeção, vocês não podem ficar aqui na casa, deixa só um casal. Tinha um casal lá que já estava há mais tempo, né? E aí ele falava assim: só pode estar vocês aqui, esse casal, vocês outros aí vão dar um rolê, sei lá, e bota tudo dentro do armário. Porque no armário eles não podem abrir o armário. Eles não abrem o armário, sim. E aí fica, tipo assim, pode ter coisa lá provando que tem 7 pessoas morando, mas tá dentro do armário, a porta fechada. Isso aí é real mesmo? Ou se o cara que tá lá examinando, ele desconfiar, ele vai passar isso, ou ele fala assim, por mais que eu não posso, tipo, tem meio que uma barreira ali, porque as coisas estão dentro do armário. Como é que funciona isso aí? Você assina um contrato de locação, então tem um limite de pessoas. Então, é aquela coisa, é o seu imóvel, a pessoa que está alugando, entendeu? Precisa receber aquele aluguel ali que está aguardando para aposentadoria, o que for. Então, nós, né, a imobiliária, tem a responsabilidade de manter o imóvel e tudo mais. Então, se vão ter 7 pessoas dentro da casa, provavelmente a casa não vai estar em bom estado de conservação, entendeu? Está sendo utilizada muito mais do que a capacidade dela. Então, na verdade, no contrato tem um limite. Então, se por acaso aumentar aquele número, chama subletting. Quando você aluga a casa e aí a pessoa alugando aluga de novo, entendeu? Isso não é permitido, mas as pessoas fazem, a gente sabe que faz. Mas não pode abrir o armário. Vocês não podem. A gente não abre, não. Você imagina, o Property Manager, cada um deles administra mais ou menos uns 150 imóveis. E aí o mês passa assim. Sim. A semana passa assim. Então, em 5 dias, eles têm que fazer inspection de todas as casas que estão abertas, que estão vagas, que precisam colocar um novo tenant. Eles têm que fazer inspeção em todas essas 100 casas, 150 casas. Durante os 3 meses, eles têm que encaixar todo, né? A gente chama de routine inspection, essa daí que a gente vai só pra ver se... Chata pra caramba. Então, assim, eles vão num modo, tipo, já liga o radar. Eles já entram, eles já vão olhar, tipo, a cozinha. Eles já dão uma olhada nas janelas. Tipo, tá tudo funcionando. Não tá mega imunda a casa. Se tem uma bagunça aqui e ali, eles sabem, gente. As pessoas estão vivendo, cada um tá na sua vida. É normal, né? Aí acontece também o quê? Da pessoa, né, tá na casa já há um tempinho e aí tem um gato. E aí a pessoa não colocou e não pagou o pet bond do pet. E aí, de repente, você vai lá na inspection, tem uma caixinha lá de gato. Tipo, é óbvio que a pessoa tem um pet e não avisou. Aí a gente vai ter que trocar ideia com um tenant pra ver, olha, tudo bem você ter, a gente já conversou com o dono, ele autoriza você continuar aí com o seu pet, mas você tem que pagar o bond. E aí a pessoa tem que pagar esses $260, entendeu? Mas a mentir não reembolsável. Mas fica feio. Não fica feio. Uma mentirinha ali, tá ligado? Tipo, esse daí... Não julga não, cara. Tu tava julgando o dono que não deixou o cara botar o cachorro? Não, exatamente. Eu tô falando, não julga a questão da pessoa que precisa de uma casa e que tem um animal... Mas é pagar o bonde, porra. Se o cara mas tem gente que não deixa o pet entrar na casa. Não, entendeu? Mas no caso dela, a gente tá falando da questão da pessoa que não botou lá que tem um gato. Sim. E aí quando o cara vai lá examinar, tem uma caminha lá, uma caixinha. Sim, porque provavelmente o cara... Meteu no migué. Não deixou, não podia ter pet na casa. Então, entendeu? Mas aí, aí tu vai, porque o cara não tá permitindo, tu vai fazer a coisa errada. Porque tá foda o mercado, velho. Aí as pessoas têm que fazer isso. Deixa eu só dar um parênteses aí na questão do pet. A maioria dos imóveis que a gente anuncia tá escrito que não pode pet, mas aí quando a pessoa liga, a gente fala, olha, aplica, manda foto, que a gente manda. A gente a gente considera, entendeu? É sob consideração, assim. Pets então, considered. exatamente. Então, assim,
Não vai achando que sempre tá escrito que não pode, não é sempre assim. Às vezes. Até porque aí tu não mora em lugar nenhum, vai morar embaixo da ponte, porque é todo sério. Às vezes realmente não pode, porque tem as regras dos condomínios. Sim. Aí não pode realmente, entendeu? Mas se for uma casa, ou até uma vilazinha com 3 casas, assim, aí é só porque realmente o dono tá querendo tentar privar né, a propriedade dele de ser deteriorado, de ser um cachorro grande vai cavar, não sei o que, vai acabar com um jardim. Aí, sei lá, às vezes a pessoa é mais velha, comprou imóvel de investimento ali, fez o jardim bonitinho, aí quando vê, né? Nossa. Acabou com o negócio Isso é todo. frustrante. Então tem todos esses lados aí. Tem a questão de condomínio que tem regra, que realmente não pode pet, e tem o lado também que às vezes o dono fala, se tiver algum aplicante ali que não tem pet, de repente a gente vai pegar outro, não vai pegar esse. Agora, por exemplo, a gente tem um apartamento de investimento aqui. Foi a mesma coisa. A gente recebeu a aplicação e o casal se mudou. E aí depois eles falaram pra gente assim, olha, a gente gostaria de ter um pet, a gente gostaria de pegar adotar um gato e tal. A gente autorizou, entendeu? Mas eles vieram avisar, né? Aquela coisa da comunicação, entendeu? A mesma coisa para o property manager. Ele quer o trabalho dele o mais fácil possível. Então, se tiver uma comunicação boa, cara, você pode ficar na casa vários anos tranquilamente, sem dor de cabeça, entendeu? Lembrando que esse pet bond 260 não reembolsáveis, é só para fazer lá o... como é que fala? Tirar bactéria, né? No final tem um spray lá pra matar todos os tipos de bicho de verme. Migoção, não sei o nome. Não, e conta pra gente assim, a partir do momento que o cara vai lá e examinar um apartamento, uma propriedade e tudo mais, e a primeira vez que ele vai, tem alguma coisa ali que não tá bem cuidada, a segunda tem outra coisa, começa a rolar meio que uma red flag ali no nome da pessoa, tal apartamento, então eles começam a ter uma visão assim, eu vou lá de novo, já vou com um olhar mais crítico, até que vai resultar, de repente, num problema de mudança de... Talvez. Então talvez. rola, né? Não tem jeito, não tem como prever o futuro, mas existem essas inspeções de rotina justamente por isso. Porque eu noto do lado contrário, né? Eu noto que, modéstia à parte, né? Quando vão lá em casa, tem essa routine inspection aí, eles vão lá e a menina, ela sempre fala, não, a gente... Pelo que a gente sabe, aqui tá sempre tudo de boa. Então ela olha, mano, tipo assim, é um bagulho muito rápido, tá ligado? Só dá uma olhadinha. Ela dá uma olhadinha, tem que tirar foto, né? meio que começa a criar um laço de confiança, assim, tá ligado? Exatamente. Tira foto no início. Nem tira mais foto. Não tira, não. Routine eles não tiram, não. PCR, que é um report que tem que fazer... Que tem que fazer no início da locação e aquelas fotos e a descrição da condição do imóvel que tá. E aí vai fazer, né, aquele before and after. Vai ter as fotos quando você vagar o imóvel. E aí é onde vai entrar se você vai receber o bônus de volta ou não. Entendi. Interessante. E a gente estava tocando em off aqui, no assunto da questão do marketing. Eu esqueci qual era o ponto que a gente chegou, que você até falou, que acho que era o jeito como as empresas, como as agências, elas cuidam do marketing aqui. Se é muito agressivo, né? Ela falou que tinha uma coisa interessante da forma como eles utilizam o marketing aqui. Eu posso mudar um pouquinho então para vendas? Pode. Então, eu trabalho muito mais ligada com os corretores diariamente do que com o pessoal de locação. Mas eu também ouço aquela coisa. Você está trabalhando na empresa ali, é o seu colega de trabalho. Você vai trocar ideia. Então, eu ouço bastante coisa deles, mas assim, quem eu tô realmente trocando ideia todo dia são os corretores e os diretores da empresa. Aí os corretores, eles parecem políticos. Porque eles têm que ir, tipo, no restaurante do bairro, eles têm que ir no café do bairro, eles entregam folhetinhos e panfletos e não sei o que e tal. Então, eu vejo assim, comparando com o Brasil, que no Brasil o corretor vai ser com todos os contatos deles, em qualquer lugar que o cara mora, ele vai lá e vai fazer a captação do imóvel, vai vender aquele lá, vai vender o outro lá e anuncia e tal. E aqui eles têm a database, eles têm os contatos e as pessoas que eles conhecem, eles ficam muito certinhos, assim, centralizados, não centralizados, mas direcionados. No mesmo bairro que eles, geralmente até o bairro que eles próprios moram. Sim. Entendeu? Então, o que eu estava comentando do marketing é que a estratégia das imobiliárias aqui é ser local e ser o expert do local. Então, por exemplo, a imobiliária que eu trabalho é em Cottesloe. Então, eles querem ser os experts ali, entendeu? Ali ou aonde os corretores vão atuar. Então, o meu chefe, o dono da empresa, ele atua em Mosman Park.
Então ele é um dos fodões lá. E ele virou, tipo, ele é o político de lá. Todo mundo conhece ele, entendeu? E aí todos os anúncios. Cara, e parece mesmo polícia. Falando agora, eu tô lembrando aqui, volta e meia você passa em tal lugar, tem a foto do cara. Tem a fotinho, E parece que tá tendo eleição, cara, tá assim, chegando, né? Aí quando, no início eu ficava olhando assim, eu falava, deve estar tendo eleição, logo menos. Aí com o passar do tempo eu via que não tinha, tipo, número, não tinha essa porra. Aí depois é que eu fui me ligar, eu falei, mano, é o cara que tá vendendo, lembra? É o corretor, é o corretor. É o corretor, cara. Tem ponto de ônibus, tem cadeira de ônibus. A gente tem anúncios assim. Cadeira de ponto de ônibus, velho. É isso, cara, é muito fera. Banquinho da praça. É um mercado muito competitivo, tem bastante imobiliário aqui. E isso que você falou aí, mas você acha que isso aí se deve porque a forma como os australianos veem de vender o cara que é o expert daquela área? Porque no Brasil você falou isso, realmente não tem. Olhando assim, o cara tá vendo, eu tô interessado naquele imóvel, não me importa se o cara é o bambambam aqui da área. Tá não, eu acho que é muito cultural daqui. O australiano ele gosta de confiar naquela pessoa que é local, entendeu? Eles não vão procurar pessoa de outro bairro. Entendeu? Então, você tá falando do bem mais valioso que uma pessoa pode adquirir. Então, eles têm que confiar naquela pessoa. Então, não é qualquer um, não. E o Property Manager, ele vem como um departamento ali ao lado, né? Eles são aliados. Então, o corretor tem as pessoas que, né, são os conhecidos, então, as pessoas que são os donos das casas. Uma vez ele vai vender, uma vez talvez ele alugue, ou ele vai se mudar. Enfim, as pessoas têm a gente fala que é a property journey, né? A jornada das pessoas. Então, são pessoas que no começo vão comprar o primeiro imóvel, uma casinha de 2 quartos. Aí aquela casa ela vai virar um investimento, a pessoa vai comprar uma de 3 quartos porque ela tem um filho. Aí depois a pessoa vai comprar a gente chama upsize. A pessoa vai comprar a próxima casa. Então, aquela outra, ela precisa vender, talvez porque o mercado, por exemplo, agora que está muito alto, tá na alta os valores, a pessoa tem que vender aquela para poder comprar a próxima, entendeu? Depende da situação financeira da pessoa e tal. E tem também no final, mais no final da vida, assim, né? Não final. Mas, né, com filhos já adolescentes. Tem o downsize, tem outro lado também, que é as pessoas quando vão vender o imóvel, porque querem comprar um menorzinho, porque os filhos já estão criados, não precisa mais uma casa gigante com piscina e tudo mais. E aí tem todos esses perfis aí. Então, o corretor, ele entra para participar da vida da pessoa sempre, entendeu? Então, eles sempre estão em contato com as pessoas daquele bairro ali. Então, as pessoas aqui são muito fiéis também a bairro, entendeu? Então, as pessoas continuam no mesmo bairro, não se mudam. Mudam de casa pelo perfil que a pessoa precisa, o que a pessoa precisa agora no momento, mas as pessoas continuam no mesmo bairro. Então, o contato do corretor, ele sempre a mesma pessoa, vira amigo. Vira amigo. Exatamente. Minha corretora eu gosto muito, então a gente troca uma ideia de vez em quando para ver valores, o que fazer, o próximo passo e tal. Então, isso é bem legal. Isso é muito bom. É exatamente isso que a gente presta um serviço. Então, eles têm que ter, né, o olhar do expert para passar a informação. E a gente está por dentro das notícias e saber filtrar também o que realmente está acontecendo na indústria e o que, né, às vezes as notícias aumentam tanto que as pessoas ficam, nossa senhora, meu Deus, preocupados e às vezes nem é tanto assim. Agora você tocou um ponto, fez comparação com o Brasil, né? Seria essa a principal diferença? A questão do corretor, que é bairrista aqui e no Brasil não se importa, pode procurar casa em qualquer lugar? Ou tem outras diferenças assim que saltam aos olhos? Por exemplo, na área de vendas, o corretor no Brasil ele ganha 6%. Aqui eles ganham só 2%. Caramba. Entendeu? É bem diferente. Mas, em outro lado, no Brasil, a imobiliária ou o corretor é que vai investir no marketing. Então, quanto que eles vão pagar de anúncio online, as fotos vão ser profissionais ou não, entendeu? Tudo que você vai englobar ali para anunciar aquele imóvel, no Brasil você se vira, o dono da casa fala, eu quero isso na minha mão, o resto você se vira aí para você ganhar sua comissão e o marketing. Então, tem que ter negociação por trás, né, com os sites e tal. Eu sei que tem um custo lá no Brasil, mas eu não tenho noção de quanto. Minha mãe já está fora A gente vendeu imobiliária já há uns aninhos, mas eu não sei quanto que é. Mas, por exemplo, aqui, que tem o website que é o mais famoso e, né, vai falar Real top, Estate? não é? realestate.com.au. Esse, pra gente anunciar, que a nossa imobiliária, ela atua em bairros que são bairros mais de elite, né, que a gente chama de Western Suburbs.
que tem a parte do norte, daqui de Perth, e Western Suburbs são os bairros mais valorizados. Então vai ali de Floreat, vai toda a área da costa até Fremantle e sobe até perto da City, onde ao longo do rio. São os bairros que têm as melhores escolas e os mais ricos moram ali, entendeu? Então, o Realestate.com, ele sabe que esses bairros só tem gente de grana. Então, o que acontece? O anúncio lá é mais caro. A gente paga $1.700 por imóvel. Caramba. Para anunciar. Poxa vida. Para venda. Para compra não. Para aluguel é baratinho. Acho que a gente paga $90, sei lá. Mas então assim, tem a questão toda, né, do marketing aí, quanto que você vai gastar. Você vai gastar mais 200 de foto, mais 200 de planta. Se você quiser anunciar nos jornais, tem o jornal, né, o The Post, por exemplo, que é um dos que o pessoal gosta de ver os imóveis e tal. A gente anuncia $1.000 uma página, entendeu? Para anunciar. Então, só que aí a pessoa que está vendendo a casa que vai desembolsar isso, não é o corretor. Entendeu? Então a gente vai cobrar, além dos 2%, a gente vai cobrar... Quer dizer, os 2% é se vender a casa, né? Sim. Senão o corretor não ganha nada. A pessoa, né, que tá colocando o imóvel à venda tem que pagar o marketing. Então a gente cobra, né, geralmente, assim, uns $3.000 para a pessoa anunciar e cobrir todos esses custos, entendeu? E aí, se sobrar uma graninha, a gente devolve, sem problema. E você mencionou de um curso que você fez, né? Você estava falando antes pra gente que é baratinho, né? Para poder trabalhar no ramo, a barreira de entrada não é muito alta, né? Não, quando eu fiz, foi acho que uns $700, acho que é 2 semaninhas de curso. E você pode fazer os assessments em 1 ano. E aí você tira o diploma, né? Eles te dão lá o certificado e tal. E aí, todo ano, você tem que pagar para uns cursinhos pequenininhos, tipo seminários, essas coisas assim, para você se manter atualizado no mercado. Sim. Porque o mercado imobiliário está sempre mudando. Então, você tem que se reciclar ali, tem uma reciclagem que você tem que fazer 10 pontos todo ano para manter a sua licença. Aí eu fui dar uma pesquisadinha antes de vir aqui, né? Pra saber, né? Porque $700. Isso aí. Muitos anos atrás, né? Hoje em dia tá $1.500. Mas continua 2 semaninhas. Então, em 2 semanas você, né? Se você fizer, lógico, todas as provas, né? Entregar todos os trabalhos e tal. Em 2 semanas você tem um certificado na mão e já pode trabalhar na área. E você não é comissionado, é com salário mesmo. Property Manager é com salário. E quanto é que ganha aí? Vamos lá, falar pra galera aí, Eu acho que hoje em dia, eu vou chutar mais ou menos, assim, uns $60.000, mas aí tem bônus, tem um valorzinho que cada property manager recebe por mês. Então, que é a questão né, do mercado imobiliário aqui, ele sobe e desce ali, né, todo ano, entendeu? Então, e tem meses que tem mais trabalho, tem meses que não tem tanto trabalho. Então, por exemplo, nessa época do ano, tipo primavera, verão, assim, até o outono, todo mundo quer se mudar. Todo mundo quer ir nas inspections, quer ir lá e falar, eu vou ver se eu compro uma casa nova. Eu vou ver, não sei, primavera, então, que a pessoa quer se mudar antes do Natal. Nossa, a competição é muito grande. Então, os property managers, quando tem os contratos ali para renovar e a pessoa fala, eu não quero renovar, eu quero sair do imóvel. Então, eles vão ter que anunciar aquele imóvel e fazer a home open, vão lá e aí colocam um novo tenant. E aí a gente chama de new lease, né? Quando você contrata, você passou por todo esse trabalho e você ganha um valorzinho lá, um bônus, acho que é $100. E aí o property manager ganha essa graninha aí por ter não renovado o contrato com o mesmo tenant, quando é um novo tenant só. Pô. E aí, então, às vezes, 3, 4 num mês, entendeu? Então, é uma graninha que você vai ali no bolsinho ali. E se você colocar isso, né, vezes 12 aí no ano, é uma graninha a mais aí. Você vê, então, né? Você, por exemplo, você pode estar perdido aí, não sabe o que fazer, né? Na vida. Você pega um cursinho desse, né? Se você acha que gosta de lidar com propriedade, né? Com casa e tudo mais, 2 semaninhas, $1.500, né, de investimento, e você pode ganhar inicial, né? Acho salário inicial $60.000, que seria mais ou menos $28, $30 por hora, né? E aí você está trabalhando aí no novo ramo, né? E você nem lida com o cliente, você estava me dizendo, né? Oi? E você nem lida com o cliente diretamente. O Property Manager, sim. Sim. Property Manager. Né, quando eu fiz esse curso e tudo mais, eu estava indo nessa direção. Sim. E aí eu consegui um trabalho temporário ali e tal, um e outro, que era mais ou menos nessa área. Mas, por acaso, aconteceu da onde eu peguei o visto e tal, foi como Sales Coordinator, foi mais para vendas. E aí, que eu estava comentando de estar no lugar certo, na hora certa, é que um pouco depois, alguns meses depois,
um dos corretores bem-sucedidos da empresa comprou essa franquia e saiu da Peard e aí virou a Bold Real Estate, que é onde eu trabalho há 10 anos, que mudou o nome da empresa. Sim. Mas eu tava lá... Meu fone aqui. Mas eu tava lá... E ele te convocou? Eu tava na hora certa. Então, além da empresa estar mudando, mudou o nome e tal, mudou o chefe, eu tive que avisar na imigração que, né, o ABN era o mesmo. Então, a empresa em si era a mesma, só que só tinha mudado o trading name, só o nome fantasia. Sim. Que teria mudado. E aí meu chefe assinou, de novo, só uma cartinha para eles, pra gente avisar a imigração. Olha, a gente tava esperando, né, sair a residência. E aí, acho que um ano depois, um pouquinho mais de um ano, saiu a residência e saiu com o nome da empresa que eu tô, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui promovida. Porque você trabalha bem, você já tá dentro da empresa ali, entendeu? Você vai pegando confiança, vai, né, mostrando sua competência e tal. Eu virei office manager, então eu fui, né, virei a gerente do escritório para que eu pudesse ajudar não só os corretores, como era o meu foco inicial, mas eu comecei a ajudar a administração da empresa, né, a parte de compras e vendas, assim, né, as coisas do escritório, todas as contas e tudo mais, a parte de contabilidade. Então, eu trabalho, né, com o contador, em contato com o contador, e também um suporte para ajudar todo mundo no escritório. Então, por isso que eu tenho mais contato com o pessoal de locação também, porque aí eu virei uma multiuso ali dentro de todos os lados. E aí, eu também comecei, uma coisa que eu gosto bastante é a área de marketing também. Então, eu falei para eles, olha, eu tenho facilidade com isso, eu gosto disso e tal. Então, aos pouquinhos eu fui pegando marketing também. Aí veio o social media, né? A mídia social começou a ficar cada vez mais forte. A gente falou, não, a gente vai ter que criar um website novo. Pelo amor de Deus, gente, o nosso website é bizarro. Isso é uma das coisas que a gente às vezes conversa aqui sobre, assim, o marketing australiano, assim, né? Meio aquelas coisas meio capenga, exatamente, né? Tem muita coisa que Aí você teve que dar o seu toque lá, você falou... Foi. Eu falei, não, gente, já tá na hora, pelo amor de Deus. E como é que foi, como é que eles receberam, assim, essa opinião sua, assim? Falou, tem coisa que tem que melhorar aqui e tudo mais, foram de boa? Depende, né? Você tem que plantar sementinha, né? Você tem que conversar e tal. Então, a gente tem reuniões, por exemplo, a licensee, que é como se fosse uma diretora administrativa, ela que assina todos os relatórios de contabilidade. Por exemplo, a gente tem a Trust Account, que são as contas que a gente administra o dinheiro dos donos dos imóveis. Sim. E a Trust Account de vendas são os donos que a gente está vendendo as casas, esse marketing que a gente recebe. Então, esse dinheiro fica em umas contas pool, né? No Brasil, chama conta pool. Então, ela tem que assinar todos esses... Ela é responsável por toda essa parte administrativa e o diretor, o dono da imobiliária, ele vende, que ele é muito bom vendedor, ele continua sendo corretor e ele não precisa dessa, né, dor de cabeça e tal, tanto assim. Ele tem essa pessoa abaixo dele que ajuda ele a administrar e aí vem eu também para ajudar. Então, a gente começou a falar, olha... quando a gente mudou para a Bold, a gente mudou o nome da empresa... Tinha uma empresinha de marketing lá, esses fundos de quintal lá, que foi ajudar lá e era muita coisa para mudar, né? Eram todos os produtos, você tem o brochure, você tem todos os flyers, você tem tudo que a imobiliária tem a cara dela ali, você tem que criar um logotipo e tudo mais. Aí, não dá pra ficar usando o produto, sei lá, o cartãozinho com o logo antigo, né? Não dá. Então, a gente... Né, teve um que foi criado ali no começo e tal, mas era bem feinho. E aí depois a gente começou a campanha, eu e a Michelle, a falar, olha, a gente vai ter que, né, começar a pensar num rebranding aí, né? Se a gente quer se estabelecer mesmo aqui nessa região que é, né, de prestígio e tudo mais, tem que ter um logotipo forte e tal, entendeu? As cores e a fonte e tudo mais. Então a gente contratou uma empresa de marketing para fazer isso e para ajudar a gente na campanha de rebranding, pra gente, né, se posicionar no mercado e tal. Tendo o dono da empresa como um corretor de 20 anos que tá super estabelecido no mercado. Então as pessoas da região sabem, entendeu? Não é assim, aquela empresa ali começou agora. Não, a empresa só começou agora, mas quem tá por trás as pessoas conhecem já há muitos anos. E aí veio também o website. Aí meu chefe falava, é muito caro o website, né? Não precisa. Deixa pra lá. E ficou, né, empurrando um pouquinho com a barriga. E aí eu consegui uma empresa que fez um contratinho com a gente, tipo subscription. Então a gente paga por mês. A gente não pagou o valor do website.
inteiro, eles desenvolveram inteiro pra gente, mas a gente paga um valor por mês e eles continuam administrando esse imóvel pra gente. Esse imóvel não, esse website pra gente. Então, se a gente precisar modificar alguma foto, a gente quiser algum conteúdo, a gente quer abrir uma outra página, a gente tem essa flexibilidade com o nosso website. E aí tá bem mais moderno. E aí o chefe aprovou, porque né, tudo é questão de aprovar os custos. Não adianta você chegar com uma ideia boa e não falar, e aí, quanto que custa? Né? Ele vai ter que aprovar, então aí a gente conseguiu. Você deve ter alguns dados assim, ou de ouvir falar e tudo mais, desses bairros aí que vocês costumam lidar ali com casas e tal. Qual que é o bairro mais rico, assim, mais top? Tem Peppermint Grove, tem as casas com valor mais alto. Como é que é isso aí? Peppermint Grove. Peppermint Grove? É do ladinho de Cottesloe. Então, Cottesloe tá na praia aqui e Peppermint Grove tá um pouquinho atrás, que é no Rio. Tem o nome dali, daquela baiazinha ali. Tem a The Esplanade. Putz, não lembro o nome agora. Peppermint Grove, Mosman Park, Cottesloe, Nedlands, Claremont, todos esses bairros são bem caros. Então, um imóvel pode custar 8 milhões, 12 milhões, entendeu? Tem casa desse nível, assim. Nossa. Com vista para o rio, com vista para o mar. E Cottesloe sempre foi, mesmo agora com certeza está tudo super caro, mas mesmo antes, assim, outras oscilações do mercado, Cottesloe sempre foi caro e sempre foi... parece que tem alguma coisa ali. Sempre que será. As pessoas são muito leais. As pessoas são muito leais àquele bairro ali. Os corretores comentam assim, falam, olha, é engraçado como que os compradores e os vendedores, eles são sempre do mesmo bairro. E aí você vai perguntar para eles, você não gostaria de ver uma casa em Mosman Park? É tipo 3 minutos de carro. Eles não querem. Eles não querem sair daquele bairro ali. Que é o postcode de Cottesloe. Exato. Exatamente. Ela é a tua viseira. Se você procurar aí Peppermint Grove, você vai ver o tamanho das casas. Animal. Disclaimer para quem quer entrar nessa área de proper management. Porra, pode ser uma barreira de entrada baixa, mas tem que lidar com muito estresse, né? Muito estresse, dono, inquilino. Entendeu? Fogo, tem que ver. O brasileiro é bom disso. Né? Com certeza. Quebrou. Tá acostumado a trabalhar sob pressão. Teve alguma coisa que quebrou, aí tem que ir lá mandar pra galera, fazer intermediação. Tem. Mas quem é competente competente em qualquer área, entendeu? Tem que ter paciência, né? Tem. Agora, então, já estamos chegando no finalzinho, né? Quer fazer as perguntas rápidas e diretas? Ou você tem mais alguma coisa? Tu gosta desse quadro das perguntas rápidas? Pode ser também. Você teve alguma aí que você queira... Faltou ou falou tudo? Não, eu perguntei da questão do bar aí que tinha ficado lá para trás. E também da gente falar, ela falou a questão do marketing, né? Se foi aí nessa hora que entrou a questão da fotografia profissional, foi aí ou foi antes disso? Eu acho que foi um pouquinho antes, meio que em paralelo, assim, como sempre foi o meu perfil, assim, de ser criativa, de achar outras alternativas, enfim. E na empresa mesmo, de você querer... se renovar, entendeu? Você está vários anos na empresa e fazendo a mesma coisa? Não, a coisa foi modificando ali ao longo do tempo, entendeu? Ao longo dessa jornada. Então, eu sempre falei para minha chefe, olha, marketing é uma coisa que eu tenho facilidade. E ela percebeu isso, óbvio, que a gente começou a usar o Canva, por exemplo. A gente passou tudo que a gente tinha antes no Publisher, que era um programa da Microsoft, tudo online hoje em dia. Então, você faz o share do design direto com o corretor. Aí o corretor imprime, entendeu? Ele quer mandar uma carta, ele já tem lá um monte de design diferente para ele usar, entendeu? Então, eu fui facilitando a vida deles também. Então, isso é muito vantajoso para a empresa. Ter alguém que tem facilidade nisso, né? E aí, a fotografia já era um hobby e depois que eu me tornei mãe, eu fiquei 1 ano de licença maternidade, com meu empreguinho lá, me esperando, graças a Deus. Eu comecei a fotografar com um bebezinho loirinho de olho azul ali na minha frente e não parei mais. E as minhas amigas também, todo mundo estava mais ou menos na mesma fase. Então, a gente tirou a residência, todo mundo foi casando, foi comprando casa. Sim. E foram engravidando o círculo da vida, enfim. Então, meu irmão me deu a minha primeira câmera profissional e aí ele falou, vai fundo aí que eu sei que você vai curtir isso aí e tal. Aí eu falei, não, então agora eu preciso fazer um curso, né? Não é possível que eu, agora eu tenho esse equipamento potente na minha mão.
Eu tenho que ir pro lado totalmente manual da câmera. Eu não posso ficar dependendo do automático ali, né? A gente uma vez passou mal com a câmera aqui. Pô, ainda passa. Ainda passa. Cada uma vai ter as tecnicalidades delas e tudo mais. E aí foi acontecendo, foi naturalmente. E depois que eu voltei de maternity leave, que antes eu trabalhava full time. Quando eu voltei, eu pedi na verdade, eu nem pedi, a minha chefe que ofereceu. Ela nem tem filhos, mas olha como é que aqui as pessoas têm a flexibilidade e se importam, principalmente por ser empresa pequena, tem 20 funcionários, eles se importam com os seus funcionários, entendeu? Não é uma coisa, sabe, só mais um número ali. Então, ela chegou pra mim e falou, você não quer ter as suas sextas-feiras off e aí você vai trabalhar, né? Em vez de ser full time, você volta part-time. Eu falei, nossa, obrigado, com certeza, Caraca. sim. Então a fotografia entrou no meu dia off ali, entendeu? Que, né, tem aniversário de criança, das amigas, ensaio de gravidez e tudo mais. Aí eu falei, eu vou fazer ele no final de semana, uma graninha extra ali, de um hobby. Eu não paro mais, gente, não tem volta. A gente teve até dificuldade para poder marcar um dia aqui no podcast, porque final de semana... Final de semana sempre tem alguma coisa e é muito gratificante, porque, nossa, nem sinto que é trabalho, assim, sabe? Claro, a imobiliária é o meu trabalho fixo ali e tal, mas ninguém me contrata para fotografia segunda, quarta. Quem vai me contratar no horário comercial? Ninguém. Uhum. Pro ramo que eu gosto, né? Que eu tenho prazer. Eu não consigo tirar foto de casa, por exemplo, tá lá parada, né? Porque a gente precisa até. A gente tem os fotógrafos que fazem isso pra gente lá. Mas eles fazem isso durante o dia em horário comercial. Sim. Mas não é uma coisa que me dá prazer, eu não tenho satisfação nisso. Eu gosto de momentos felizes, de sorrisos, entendeu? Então, não me chama pra tirar foto de casa. Ocasiões especiais, né? Entendeu? Então, eu fui indo no boca a boca e criei um logo e criei uma página. E o social media tá aí, cara. E todo mundo vai indicando um pro outro. E é engraçado como que pinga de uma pessoa pra outra. Isso eu já aí. Peguei casamento que veio de uma pessoa que me achou no Facebook, que aí era uma brasileira que conhecia essa pessoa, e essa australiana que se casou. Eu fiz um ensaio de maternidade, de noivado, de o casamento, e depois eu fiz das outras 2 irmãs, fiz a família inteira. Fotografei 3 casamentos. E depois uma engravidou. Foi um ensaio de gravidez. Depois, o neném. Vamos lá, vamos na casa da pessoa fazer ensaiozinho de recém-nascido. E assim vai, entendeu? Eu sou fotógrafa de família, porque eu viro... Né? Boca a boca funciona de verdade. Nossa, muito. Quando o serviço é bom. Quando o serviço é bom. Sim. Senão fica aquele boca a boca que ninguém procura. Diegão, chegou a hora então. Vamos lá. Vamos falar pra galera o que tá acontecendo aí nesse mercado imobiliário aí. O que tá acontecendo? Como é que tá a situação agora aí? Pra quem a galera que tá chegando e pra galera que quer mudar de casa. Como é que o pessoal vai encontrar? Vai encontrar o mercado imobiliário em crise. Porque... tá muito competitivo e não tem a cidade está crescendo e não tem imóvel suficiente para a quantidade de pessoas que está procurando, entendeu? Então tá complicado. Então os preços vão aumentando de acordo com a demanda e a competitividade está lá em cima. Então, se você quer comprar ou se você quer alugar, você tem que estar preparado para a competição. Então, você tem que fazer de alguma forma, você, né, se ressaltar aí. Então, se você vai fazer a aplicação, aplica rápido, que o mercado está super ágil. Então, você tem que aplicar rápido, senão perdeu. E vai no imóvel visitar, troca uma ideia com a pessoa que está lá, porque é aquela pessoa que vai passar o perfil ali, né? A primeira impressão é que fica. Vai passar aquela impressão ali pro dono da casa, que vai ser a pessoa que vai decidir quem que vai morar ali. E né, às vezes tem que oferecer um valorzinho um pouquinho mais alto e tal, entendeu? Não tem jeito. E depende do bairro. Às vezes você sai um pouquinho do bairro que você está escolhendo, ou você quer um bairro do lado, sei lá, alguns quilômetros mais afastado, e às vezes você até tem menos competitividade. Você vai numa home e fala, nossa, isso daqui tem, em vez de ter 50 pessoas, tem 10. Entendeu? Então, às vezes, se você abrir um pouquinho mais o seu leque de opções, às vezes você encontra também. E eu sempre falo uma dica que é muito sazonal o mercado imobiliário aqui. Então, as pessoas têm costume de procurar casa na primavera, verão e tal. E aí, quando chega no outono, inverno, tá todo mundo parece que vira num casulo, assim, dentro de casa. Vai todo mundo hibernar. Vai todo mundo hibernar. E aí, nas home openers não tem quase ninguém. Então, se você não precisa...
né, se mudar agora, você tem um contrato de locação, vai, você fala, eu posso ficar, porque aqui tem o periódico. Às vezes você faz um contrato de 6 meses ou de 1 ano, e aí o contrato vai acabar agora, em março, por exemplo. Aí você fala, eu posso ficar no periódico, no periodic? E aí você vai, é mês a mês. Então, ambas as partes podem cancelar a qualquer momento. Então, o tenant pode sair da casa sem ter que pagar a multa. Sim. E aí, como o mercado está super rápido, eles sabem que eles vão colocar alguém no lugar, então às vezes acontece, a pessoa fala, não, tudo bem, você quer morar na casa mais uns 3 meses e tal, é só para esperar um pouquinho mais o mercado imobiliário melhorar e tal. Então, às vezes, chega um pouquinho mais pro inverno, você tem menos competição. Às vezes você consegue uma casa até por um valor menor, e, né, você consegue, em vez de ficar aí destaque agora que você não consegue nem se mudar, porque tá super competitivo, realmente, tá difícil. Curioso essa dica aí, questão da season, né? Pois é. E é como, o Gilmarzão, que a gente viu no começo do episódio, ele falou que, pegou um Airbnb 30 dias para garantir, né, para procurar a casa dele. Tem alguma outra dica que você pode dar aí pra galera? Sei que a gente falou aqui, aplica logo, mesmo se você não for na casa, de repente dá certo, né? Você, sei lá, chega Ela antes... falou de questão de dar uma negociadinha ali, de repente... falou de chegar lá e já mandar o papo na pessoa que está cuidando da casa, né? Você tem que ter uma aplicação forte, principalmente com relação a dinheiro, não tem jeito. Então, se você tá num trabalho casual... E você tem a possibilidade de pegar um contrato full-time, por exemplo, cara, pega o full-time, porque a pessoa que vai ligar para confirmar aquela referência do trabalho, quando vê que você já tem um contrato de full-time tal, ou part-time que seja, aquele ali já está bem encaminhado na empresa. Sim, entendeu? Então, tudo isso tem que levar em consideração. A sua aplicação tem que estar forte. E se você não quiser alugar direto, como está competitivo... Vai pro flatmate.com.au e aluga um quarto dentro de um imóvel, que aí você faz a share house, entendeu? Óbvio que tem os seus... Tem, você vai ter a convivência com outra pessoa na casa, você vai ter que dividir tarefas e tudo mais, limpeza, dispensa, não sei o que, né? Tudo isso. Compartilhar a geladeira e tudo mais. Mas é uma forma que você tem para, pelo menos, morar e não ter tanta pressão para entrar no mercado imobiliário oficialmente, de contrato, de um lease mesmo, como uma imobiliária. E projeções, assim, você acha que ainda vai se manter esse cenário por um tempo ou você não tem noção, assim, não tem ideia? Pelo que eu tenho visto e lido, eu participei de um seminário, de um webinar online na semana passada, retrasada, do realestate.com.au. Eles têm bastante especialistas que falam sobre o mercado e falam tendências e dão feedback de como que eles veem, quais são as estatísticas que eles veem também, porque eles veem muita atividade no website deles que eles passam pra gente. Então, olha, os compradores estão aí ainda em peso, fortes, e a gente vê isso, os corretores veem isso nas home opens também, então tá muito forte ainda. Mas tem bastante gente, não tem tanto estoque, não tem gente querendo vender. Porque por causa da insegurança com relação aos interest rates, né? São os juros, é o governo tentando estabilizar a economia, então tem muita insegurança com relação a isso. Então, além de ter bastante compradores, não tem tanto imóvel para vender. Então, por essa escassez é que os preços estão altos. Então, como eu sei que tem esse ciclo, você vai ver, daqui a alguns meses, se não aumentar muito os juros, se não continuar aumentando muito os juros, que eles dizem que não vai aumentar tanto, a coisa vai se estabilizar e vai começar a decair. Você pode ver, por exemplo, nos outros estados que já está acontecendo isso, já está caindo os preços. Então, é só esperar um pouquinho. Boa. Eu até conversei com o Caduzeira lá, né? Amigo nosso, trabalha com venda. Exatamente. Ele falei, cara, mas qual que é a solução para isso aí? Ele falou assim, cara, tempo. É tempo, exatamente. Não tem muito o que fazer. É a área da construção também, continuar, delivering, continuar entregando as casas e para tentar dar uma diminuída nessa demanda aí. Pode ser que não seja uma coisa tão imediata, pode ser que não seja uma coisa tão, nos próximos meses, assim, pode ser que demore uns 2, 3 anos para ver uma queda um pouquinho maior. Então, galera, você que está vindo, mais importante, ou você que queira se mudar, que você que está aqui na Austrália, estratégia. Estratégia. Essa é a palavra em latim. Se prepare em todas as fontes, se prepare. Tenha plano A, B e C
Porque talvez não seja tão fácil para você conseguir um teto do jeito que você quer, mas você vai conseguir de todo modo, só ter, né, paciência e esperar. Inclusive, você se adiantou e você lançou a pergunta de uma seguidora aí. Era a pergunta dela. Vamos mandar um abraço para ela. Exatamente. Que foi? Quer falar uma coisinha aí, ó? Perguntinha do Gabriel Mito. Ih, lá vem ele. Se alguém morrer na casa, fica mais barato? Você acredita que acabou de acontecer isso? Qual é, cara? Qual é, Gabrielino? Foi, cara? Mano, que isso, cara. Cara, abaixou a vibe aí. Que isso, cara. Mas pior que aconteceu isso semana passada. Não, vocês combinaram isso aí, vocês combinaram. Não, eu até fiquei sentada. Eu falei, caramba. Olha, Matei. que curiosidade. Nada, coincidência. não vou falar isso, não. Como é que foi essa história aí? Tem um imóvel que a gente administra e esse imóvel está à venda. Então são os 2 departamentos ali juntos prestando serviço para o dono. Então, além de ter uma pessoa morando na casa, o chefe, o dono da imobiliária, o Andrew, está vendendo a casa também. Então, ele tem que entrar em contato com o tenant para poder fazer home open. Olha, eu vou fazer home open sábado, tal hora. Entendeu? Para a pessoa deixar a casa um pouquinho apresentável e sai fora da casa, vai dar um rolê, entendeu? Fica pelo menos 45 minutos fora da casa. Eles não querem que o tenant esteja lá e chega nos bailes e fala assim, ó, essa casa aqui não tá boa, não. Uhum. Não quer que a pessoa fique lá falando mal, entendeu? Sim. Então, e porque também a pessoa quer, se tem interesse de ficar na casa e não quer que, né, sei lá, não quer que a venda aconteça, enfim. Sim. Então, o Andrew estava em contato com essa pessoa, mas ele percebeu que a comunicação estava bem difícil. A pessoa não entrava em contato e tal. E esse rapaz era um single dad, morando sozinho, e ele... Ixi. Dentro do imóvel. Nossa. Já sabe o que vai fazer nessa parte aí, né? Boa. Tu cavou aí, ó. Tu queria. Aí o Bob, que é o property manager, ele me ligou e falou, olha, aconteceu isso, ele, né, polícia lá e tal, e o dono da empresa também foi lá, porque os 2 departamentos estavam lidando com aquele imóvel. O dono da empresa foi lá e o Bob, o nosso property manager, teve que entrar em contato com uma empresa de cleaner para poder, né, entrar na casa e fazer uma limpeza geral. E seja uma empresa que faça um vacate clean, que a gente chama, que é quando a pessoa se muda e você tenta fazer um serviço de cleaning bem aprofundado. Assim, você vai limpar tudo, entendeu? Desde janela, de forno, de tudo, entendeu? E óbvio que tem que ter um tempinho aí pra família vir e tirar os pertences da pessoa e tudo mais. Nossa Senhora. Obrigado, Gabrielino. Tô agora deprê aqui. Boa, Gabrielino. São coisas aí mas da no final das contas a pergunta dele. Aí você vai? Exatamente. A pergunta dele diminui o preço ou não? Não influencia em nada? Não influencia em nada. As pessoas não ficam sabendo. Não fica sabendo. Os vizinhos não vão querer comprar. Pô, Gabriel. Acho que deve ter todo um cuidado, né, assim, de privacidade. Porque se o pessoal souber, com certeza vai baixar o preço. Deve baixar. Se ficar um negócio público assim. Eu não sei se na negociação ali, se eles iriam disclose, que eles falam. O cara vai falar o quê? Vai falar, não vou pagar isso não. Vou pagar 50 mil a menos porque o cara morreu aí que eu sei. Não sei, é complicado. Não sei, velho. Mas enfim, obrigado aí, gente, pela participação. Aí a gente lançou lá aquele quadro que a gente pode falar, aqueles stories lá pra você mandar a perguntinha pra Juliana. E foram muitas perguntas, a gente selecionou 5 perguntinhas e o Gabrielino vai mandar na tela agora a primeira perguntinha. Já bota da Camilita aí, pô, que aí o Ed já se antecipou aqui, fez a perguntinha dela aí, ó. Camilinha voltou, você voltou, ela apareceu. Que tem a galera que chega aqui em Puff, eles abandonam a gente. Não abandone a gente. Camilinha, você não abandona a gente nunca. O aluguel de Puff tende a baixar em algum momento? Você já falou, né? Obrigado, Camila. Tende sim. Com certeza vai A gente vai não baixar. sabe quando, mas teoricamente sim, né? Como eu disse, assim, espera o inverno e a competitividade já dá uma diminuída. Talvez você consiga uma casa com um valorzinho um pouquinho mais baixo. Não que vai diminuir muito, mas talvez diminua assim. Mas acho que nos próximos anos a tendência é abaixar, sim. Boa. Tomaizeira? 89, é ele mesmo, ó. Isso aí manja tudo, pô. Tá querendo saber de você, ó, quais são os principais fatores a serem analisados para comprar uma casa de investimento?
Casa de investimento você tem que ter muito conhecimento do mercado e conhecimento dos bairros, porque tem bairro que rende mais, tem bairro que rende menos, que o valor do imóvel valoriza muito mais, né, pelos anos aí. Então, você tem que estar armado de informações, né, estudar mesmo e ter pessoas também especialistas na área. Então, como eu tinha comentado do Valuer, que são pessoas especialistas, né, que você pode pedir um report para saber quanto que o imóvel vale. Valuer. E tem o Finance Broker, que é a pessoa que vai te ajudar com relação aos bancos, de você entrar em contato com os bancos e você ter um financiamento, saber qual que é o seu poder de compra. E também conversar com o corretor, claro, que o corretor ele está ali na indústria também, vendendo os imóveis naquela região. Então, às vezes, você vai em home opens em bairros diferentes e você estuda né, quais são as tendências de cada bairro. E o mercado aqui, por exemplo, de casas e apartamentos são bem diferentes. Se você for procurar um apartamento para comprar, por exemplo, ele vai ter menos competição mesmo agora. Porque o estilo de vida das pessoas aqui não é tanto voltado ao apartamento. Quem gosta e tudo mais, beleza, mas você percebe que as casas e os bairros que mais foram valorizados nos últimos anos, principalmente por causa da pandemia, foram os bairros perto da costa e com bairros que têm as casas maiores, que tem com piscina, porque as pessoas elas querem ter um lifestyle dentro de casa, elas querem ter um home office agora. Elas querem ter um quintal irado, querem ter uma piscina e tal. Então, e Perth você vai ver, você vai olhar de cima, tem muita piscina. Né? Tem muita. Então, né, o australiano em si, ele gosta desse estilo de vida. Então, as casas onde são mais valorizadas são nessas regiões. Então, por exemplo, tem um site que é REIWA.com.au, que é a Associação das Imobiliárias daqui. E aí eles têm vários reports. E você pode procurar Suburb Profile, que é... Você coloca o nome do bairro lá e vai aparecer várias estatísticas. E uma delas que a gente sempre olha é justamente a tendência do valor. Tem o median price, de quanto que, em média, as casas foram vendidas naquele bairro, naquele mês em particular. Ou então, nos quarters, né? A cada 3 meses, né, nos trimestres, eles vão passando esses números pra gente. Então, tem lá, acho que tem o quanto que cada bairro valorizou no ano passado, em um ano. Tem 5 anos, entendeu? Então, você pode olhar, tem casa, tem bairro que já tem um decline ali, já está ali no menos 0 ponto alguma coisa. É pouquinho ainda, mas, né? Ou então, tem bairros que ainda estão em crescimento, então ainda está valorizando o valor. Então, vai estar lá 3% a mais. Então, eles fazem todo um cálculo de todos os imóveis que foram vendidos, que todo mundo, todas as corretoras, todas as agências têm que colocar esses valores num sistema, entendeu? Então, a gente tem acesso a essa database, todas as imobiliárias têm. E aí, a associação, ela cuida dessas estatísticas. Então, você, como investidor, você vai ter que ter um olhar do quê? Não onde você vai morar, mas aonde que vai render mais o seu dinheiro, entendeu? Então, quanto que você vai dar de entrada... se você tem uma grana guardada e você tem pelo menos 20% do valor total do imóvel, quando você vai pegar um empréstimo no banco, eles não te cobram um seguro que chama Mortgage Insurance. Então, se você tem esses 20%, você pode investir já no imóvel, entendeu? Senão, você já vai ter que pensar, você vai ter um aluguel, né, que você vai ter um retorno do seu investimento. Quando que você vai ter o retorno do seu investimento? Vai demorar um tempinho, né? Mas aí tem todos esses cálculos. Tem um outro percentual também que eles falam, que é o rental yield, que é quanto que você vai ganhar de aluguel e em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento. Caraca. São muitas tem que fazer um estudo aí, tem que fazer um estudo. Não é simplesmente assim, vamos comprar um imóvel ali e vai ver o que dá. Não, mas a explicação é muito boa. Boa. Vamos lá, Gabriel. Próxima pergunta. Olha quem tá aí, Bianca Martim Bianco. Tava lá no carnavalzão lá. Realmente não tem casa ou o mercado imobiliário tá segurando por alguma razão? Não tem ninguém segurando nada, não. Não tem, cara, não tem. Mito. Não tem ninguém segurando nada, não. É só porque realmente a demanda tá muito grande. Assim, por exemplo, a gente que chegou aqui há 14 anos atrás, a gente alugou fácil, entendeu? Mas teve outros meses, outros anos que a gente foi renovar contrato de locação e tal. A gente pensou, vamos para uma casa um pouquinho maior, um pouquinho melhor e tal. Você tinha que ficar ali olhando a competição. E claro, depende do bairro também, né? É o que eu estava falando. Abre o leque, que às vezes um bairro um pouquinho mais afastado tem
não tem tanta demanda. Que nunca teve problema. A pandemia chegou e começou a rolar isso. E mudou tudo, né? Próxima pergunta. Vai tu aí, ó. Ok, aí, ó. Perguntinha da Ana Carol Gomes Moura. Preços bons para casas pré-moduladas. Vale a pena? Perde mais valor com o tempo? Eu acho que a pergunta dela é mais para construção, Isso né? aí é mais pro caduzeiro, essa aí. Ah, sim, pode ser. Não, tudo bem, se não tiver muito no seu escopo o que eu acho que, assim, perde mais valor, eu acho difícil dizer que se vai perder valor. Eu acho que cada imóvel vai ter a sua depreciação, independente do modo que foi, né, fabricado, que foi construído. Eu acho que depende muito de, né, ao longo dos anos, se teve alguma reforma. Eu acho que o que os corretores fazem de avaliação aqui quando eles vão no imóvel é a metragem, se está bem cuidado, se tem um quintal, se tem gardening, se a cozinha é boa, entendeu? Os banheiros e tudo mais, o piso, coisa assim, entendeu? Acho que exatamente se é pré-fabricado ou não. E se tem insulation, por exemplo, entendeu? Se a casa é bem... ventilada, exatamente ventilada. Hermeticamente controlada. Porque aqui tem os dois extremos, né? No inverno é muito frio e no calor é muito calor. Quando tá 40 graus, a gente não aguenta, tem que ter ar-condicionado. Mas se não tem insulation na casa, por exemplo, não tem uma estrutura boa, né, tudo isso vai envolver ali no complexo ali, né, todos os fatores para determinar quanto que vale uma casa, entendeu? De repente é do contato lá com o nosso Cadu Palombeira. Exatamente. Ele vai poder ajudar nós um pouquinho. Última pergunta? Última perguntinha desse papo que é do D-I-L-N-A-R, Dilmar, que tava com a gente. Chegou aqui, ele chegou, galera. Agora a gente vai ficar sabendo aí como é que é, né? Temos aí. Será que ele vai gostar daqui? Não sei. Vai adorar. A gente começa um seriado aí, Dilmar. Botei seriado. Para quem está no Brasil e quer investir em imóveis para locação na Austrália, como funciona? Tem que ter dinheiro. Boa. É isso que eu falei. Óbvio que tem que estudar o mercado imobiliário daqui. Mas, assim, você não pode ter um financiamento se você não tem um visto. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, se você está no Brasil, você quer investir aqui... assim, primeiro tem um visto, né? Tem que ter um visto. Ou então ter alguém te representando aqui como investidor, entendeu? E tem que ter grana para comprar, porque senão... Como é que você vai aplicar para o financiamento? Se você não for residente, você tem que pagar uma sobretaxa, toda uma questão aí. Ou seja, tem que ter bala na agulha. Tem que ter bala na agulha. O banco ele vai querer analisar os riscos. Então, se você tem um visto de 2 anos, sei lá, mas você tem um empréstimo de 500 mil, como que você vai pagar isso em 2 anos, entendeu? Gilmar, calminha. Primeiro chega aí, ó. Calma. Chega primeiro, relaxa aí, ó. Entendeu? É nóis. Senta no sofá. Mas o governo daqui tem muito estímulo e tem muita coisa boa aí para os first home buyers, né? Então tem que chegar aí e ver o que isso aí tem de bom. Papo com Rafa Reis, episódio... Se quiser saber mais, procura na playlist do Aqui na Austrália do YouTube. Rafa Reis, o cara sabe tudo. 1h e pouco, que a gente canta uma música. Chatuba. Rafa, grande abraço, meu amigo. Juliana, muito obrigado. A gente até estourou um pouquinho do tempo hoje, mas valeu mesmo pelo seu tempo. Por ter vindo aqui. Porra, aprendemos muita coisa, principalmente nessa temporada aí que tá difícil pra galera que quer pegar um imóvel, né? Mas, pô, brigadão aí, a galera com certeza vai sair daqui mais inteligentes hoje. Adorei. Com certeza. Obrigado. Você pode aproveitar aí, ó, fala com aquela câmera ali, dar o seu recado final, se quiser deixar algum contato, quiser deixar... Mandar um oi pra mãe. Mandar um oi pra mãe. Tchau, né? O que você quiser falar aí, aproveita aí, que é o seu momento. Bom, eu trabalho na imobiliária ali em Cottesloe, que chama Bold Real Estate. Quem precisar entrar em contato aí, eu sempre estou ajudando, sempre nos grupos no Facebook, não tem jeito. Se alguém com alguma dúvida, alguma coisa, alguém me taga lá, eu sempre estou aí para ajudar e passar informação e dicas. E aí, como, né, principalmente agora nesses tempos aí que tá mais difícil de alugar, enfim. E para fotografia, Juliana Brass Photography, tô aí Boa. também. Show. Gabrielino já botou aí embaixo aí as redes sociais, então pode só mandar lá o contato, mandar lá uma mensagenzinha, tá tudo certo, né? Demorou. Então demorou. Valeu, cara. Valeu, meu querido. Porra. Peraí. Valeu aí, mais um episódio legal. Valeu, Ju. Tamo junto. Gabrielino, muito obrigado aí. Sempre, como sempre aí, ó. Perguntas super interessantes. Gabrielino já baixou um pouquinho o clima, né? Adorei.
adorei. Hoje ele veio pesadão. Veio pesado. Obrigado, gente. Aí se inscreve no canal, fala pros seus amigos aí, compartilha. E segue a gente no Instagram e vem com a gente no tchau! Vamos lá aí! Tchau! Tchau! Ele gosta.